Dada a largada para mais um IndyCarCast, o seu podcast sobre IndyCar, IndyCarCast especial, IndyCarCast que chega ao número redondo dos 150, IndyCarCast que marca uma década. Esse é o IndyCarCast da sua década, a década de 2010 a 2019, tem toda uma coisa que falam que, a década tem que terminar em 2020. Mas até os americanos, que é onde a Indy é considerada americana, então eles consideram que a década é de 2010 a 2019, vamos seguir essa ordem, assim como o mundo todo. Só tem o brasileiro que fica, não teve ano 1. Enfim, que se dane. Esse é o podcast que vai falar sobre o que aconteceu desde a etapa de São Paulo da Indy 2010 no AMB até Laguna Seca em 2019. Dentro desse período todo tivemos muitas coisas, tivemos 10 Indy 500, tivemos 10 campeonatos, tivemos mortes infelizmente na pista, tivemos troca de lideranças, tivemos um novo carro, variantes, tivemos o Rubinho Barrichello na Indy, tivemos a etapa de São Paulo, a etapa de Brasília, que na verdade não teve, tivemos volta das pistas clássicas, a diminuição dos ovais, trocentos outros assuntos que a gente vai trazer nesse podcast da década. Eu estou aqui com meus caríssimos colegas, parceiros e amigos de trabalho, Emanuel Weiman. Tudo bem, Emanuel? Fala, gurizada medonha, estamos de volta aí para mais um IndyCarCast e agora estou de microfone novo aqui. Sentir o poder da voz sensual do nosso sex symbol Emanuel Weiman? Que beleza, hein? que maravilha. E temos aqui João Stumano Neto. Tudo bem, João? Opa, já que esse é o podcast da década, eu comecei a década desse jeito, na Amazônia. Então eu estou na Amazônia e estou muito suado gravando esse podcast. Que beleza, tá curtindo os botos aí, as mulas sem cabeças e mais folclores, sei lá da onde tem. Tem um folclore aí que eu não vou comentar, mas é o famoso chupa, né, que é daí. Do Blanca também, né? O Blanca, com certeza, tá fazendo suar da graça na pele do João, enfim. Tem do Aldebaran de Touro também. Tem, mas a Amazônia é um folclore, literalmente, todo. E temos também Richard Raff aqui com a gente. Tudo bem, Richard? Buenas noites a todos. As saudações aos fãs da Indy. É isso aí, saudações indianísticas. Muito bem, senhores. Primeiro vamos falar dos vencedores do campeonato. Tivemos 10. Não, a Indy não caiu. A Indy não acabou. Desde os anos 2010, os profetas do apocalipse estavam colocando o fim na Indy. E tivemos Indy em 10 anos. Até 2020, pelo menos, tivemos 10 campeonatos. E desses 10 campeonatos, a gente teve alguns nomes interessantes para colocar no meio deles, como os 2 vezes campeão, 2 vezes seguidas, e já tinha sido em 2009, ou seja, 3 vezes campeão seguido, Dario Franchitti, que venceu os campeonatos de 2010 e também o de 2011. Primeiro em 2010, eu já vou dizer rapidinho a opinião, aquela final em Homestead, que é a primeira vez que o Will Power chegou na final ali, mas ficou totalmente nervoso, ele tinha dominado os mistos, chegou nos ovais, o Franchitti que dominou, foi um campeonato fantástico e chegou no final, o Franchitti passou na frente mais pelo erro do Power do que qualquer coisa, mas muito merecido o Dario Franchitti ter sido campeão naquele ano. Era uma época de muitas disputas naquele ano. Eu me lembro que foi a primeira temporada quando eu voltei a assistir Fórmula Indy. Cara, era muito disputada. A Penske era quase que imbatível. E aí o Power, né, fez uma lambança uma atrás da outra ali e acabou perdendo o campeonato. Mas, cara, foi legal porque foi até o final, assim. Foi muito bom. Depois se repetiu em 2011 essa disputa dele com o Franchitti. Mas aí na última corrida não foi culpa do Power, ele errou antes, né? Mas na última não foi culpa dele, que ele acabou na última por conta daquele Big One, né, em Las Vegas, e o Franchitti não se envolveu, então se continuasse a corrida ele não teria como buscar o Franchitti nos pontos, mas não foi culpa dele, mas durante o campeonato ele, né, rateou muito, ele poderia ter chegado na última etapa com pontos à frente, mas não foi o caso. E o interessante é que nos 2 campeonatos foi realmente uma briga direta entre Franchitti e Power, principalmente em 2011, que os dois se bateram na pista. Foi em Toronto que houve até uma briga, né? O Franchitti com o Power se bateram na pista, isso deu maior briga, e realmente
foi uma disputa bem interessante, chegou no final, o Power nem teve chance, infelizmente. Claro, a corrida de Las Vegas foi cancelada, mas em Kentucky já o Franchitti conseguiu ficar à frente do Power e por isso foi considerado campeão, por 2 anos seguidos contra o Power. Em 2012, aí tivemos novamente o Power lá, com carro novo, enfim, a gente vai comentar rapidinho do carro novo, mas tivemos um campeão que ninguém lembra. Vocês se lembram quem foi o campeão em 2012? Eu até pensei quando eu fiz aqui a lista, Dario Franchitti de novo. Não, mas peraí, acho que Franchitti... Peraí, a conta estava errada. Ryan Hunter-Reay foi o campeão da Fórmula Indy em 2012. Senhores... Foi o cara mais sortudo da história da Indy em termos de campeonato, que eu me lembre. Sim, porque ele quase bateu com o Power na última corrida, que foi a primeira vez que Fontana recebeu a final do campeonato depois de voltar. E, cara, o Power quase bateu nele numa disputa direta. E, se não me engano, se ele tivesse batido no Hunter-Reay, talvez o Power teria sido campeão naquele ano. Eu acho que o Power estava na frente dos pontos. Porque o Ryan Hunter-Reay só ficou 3 pontos à frente do Will Power, porque o Ryan Hunter-Reay chegou em quarto na última corrida e o Will Power chegou em 24º. O Power, pelo que eu me lembro, eu assisti a corrida, ele colocou um monte de cyber-tape para poder tentar chegar no máximo que ele podia para ele conseguir o título, mas não foi possível. Eu me lembro que o Hunter-Reay começou a ganhar uma atrás da outra ali também. Sim, umas 3 corridas seguidas. Eu lembro disso também. Foi 3 corridas seguidas. E ele disparou no campeonato, assim. O Hunter-Reay ele é tão sortudo que ele ganhou essas provas aí, foi campeão. E em 2011 ele ganhou aquela relargada em New Hampshire na chuva. Pois é, o primeiro campeão de uma corrida na chuva. Parabéns, Ryan Hunter-Reay. Em oval. Em oval, em oval. Em 2013, aí veio a dinastia Dixon, que vai passar por aqui mais umas 3 vezes. Foi o maior campeão da década. Scott Dixon, que na época que o Franchitti venceu em 2011, o Franchitti tinha 3 títulos, né? O Franchitti é tricampeão. Não, é 4 títulos, né? O Franchitti é tetracampeão. Ganhou um na Andretti. Foi 2007, 2009, 2010, 2011. Aí na época que o Franchitti venceu em 2011, o pessoal tava comentando, o Dixon vai ficar para trás, o Dixon só tem um título. O Dixon tem 2 títulos, né? Tinha 2003 e 2008. Aí chegou e ganhou 10 anos depois do primeiro título, o terceiro título. 2013 foi do Scott Dixon. Eu não lembro exatamente contra quem foi esse título. Foi realmente uma corrida que eu não... Foi contra o Castro Neves. Foi contra o Castro Neves e o bump criminoso de Houston. Nossa, é verdade. O Castro Neves estava bem à frente. Cara, é verdade. O Castro Neves estava muito... Talvez foi o título que mais estava na mão do Castro Neves esse tempo todo. O Morrinho Artilheiro ajudou o Dixon lá. O Morrinho foi em Houston. Que prova criminosa. Aliás, a corrida foi a que aposentou o Franchitti depois, né? Então, exatamente. Foi uma corrida... Aí, em 2014, finalmente, senhores, Will Power ganha o caneco. Nem ele acreditou. Venceu o campeonato contra 3 caras que futuramente seriam todos eles da Penske. Ninguém sabia, mas o Pagenaud seria da Penske. Ele estava disputando com uma gentilíssima Schmidt-Peterson o título do campeonato. Ele estava fazendo das tripas coração aquele ano e chegou em, se não me engano, vice-campeonato, porque o Castro Neves não chegou em vice, ele ficou em terceiro lugar porque cometeu um erro crasso que na hora de entrar no pit ele passou da linha branca e teve que refazer a parada porque foi punido. E aquilo ali acabou com o campeonato do Castro Neves e também acabou com o segundo lugar dele. Não, o Castro Neves foi vice. Foi vice por 5 pontos do Dixon. Mas o Pagenaud estava disputando o título. Mas eu acho que o Pagenaud tinha parado antes, né? Ele tinha batido. O Pagenaud ficou em 20º na corrida final e só terminou em 5º no campeonato. Foi naquele ano que começou, digamos, a pontuação dobrada. Naquela época, a pontuação dobrada para Indy 500, pouco no Fontana. Aí depois para cá passou a ser Indianápolis e a corrida final. Sim, entendi. Era tríplice coroa, era muito legal, né? A gente já vai comentar também sobre isso. Em 2015, Scott Dixon novamente, mas essa final foi fantástica. Foi, para mim, o melhor campeonato que a Indy teve nessa década, porque chegou lá no final e tinha 5 pilotos disputando o título em Sonoma, que também foi a melhor corrida da história de Sonoma na IndyCar. Foi uma corrida fantástica. O campeonato terminou empatado, que nem 99 contra Franchitti e Montoya, e na época o Montoya ganhou o campeonato. Dessa vez o Montoya voltou com tudo, ressurgiu das cinzas, foi disputar título
Mas aí foi, do mesma maneira que ele venceu o Frank Kitt com pontuação dobrada na última corrida, ele perdeu um título para o Scott Dixon em 2015, com o Graham Rahal no páreo, senhores. É fantástico essa história. O Dixon que tinha saído de terceiro lugar na última corrida. E o Montoya ficou preso, acho que foi atrás do Burdell, alguém do tipo, assim, umas 7, 8 voltas, e o Dixon abriu a vantagem necessária para ser campeão. Foi hilário. Foi, na época, porque foi até hipócrita, porque o Montoya ganhou da mesma maneira, né? O Montoya ganhou o primeiro título dele da mesma maneira. Não, foi hilário porque a Penske era o melhor carro do campeonato e ficou atrás de um dos piores carros, que era uma Dale Coyne, eu acho. E a Chip Ganassi rindo à toa, né? O Chip rindo à toa ali, que, pô, não precisa de 3, 4, 5 carros que a Penske tinha. Com aquele do Dixon já estava excelente, ele ganhou o campeonato para ele e foi fantástico. Em 2016, o ano mágico de Simon Pagenaud. Por que ano mágico? Porque realmente chegou na última corrida e não teve nada a ver com aquela corrida que teve em 2015. Ele simplesmente dominou todo mundo e não deu nem chance, mesmo com pontuação dobrada. Simon Pagenaud ganhou com os pés nas costas, como alguns dizem. Foi o ano mágico dele. Eu acho que é o primeiro ano dele na Penske, se não me engano. Ou era o segundo no máximo. Era o segundo. O primeiro foi em 2015. Aí ele não fez nada. Mas mesmo assim, 2015. foi fantástico esse ano do Pagenaud. Não, foi o ano que ele dominou tudo. Ele ganhou acho que 6, 7 corridas logo no começo do campeonato. Foi fenomenal. Uau! Em 2017, Joseph Newgarden, agora despontando na Penske. Eu também não lembro se esse foi o primeiro ano dele. Acho que sim, hein? Acho que esse foi o primeiro ano dele. Na Penske, simplesmente chegando, ganhou o título. Esse título aí do Newgarden, a gente fez a primeira live reactions ao vivo do IndyCarCast. Que foi a live número 89? Sei lá, eu não me lembro muito bem. É só procurar a live de Sonoma, que provavelmente você vai achar lá. Antes do podcast 100. Na época eu me lembro que eu editei o vídeo depois. Verdade. Com aquela qualidade maravilhosa, porque a nossa internet era pior do que banda larga de escada. Nossa, muito pior do que isso aqui. Né? Nossa senhora, nem me lembro disso. Em 2018, de volta, o Dixon. Nossa, esse cara não vai aposentar, não. É o pentacampeonato do Dixon. Não. 3, 4, 5. Pentacampeonato do Dixon em 2018. Foi um campeonato que, assim, não teve também tantas glórias. Chegou no final lá, ele mereceu muito bem o título. E em 2019 também, novamente, Joseph Newgarden ganha o bicampeonato na corrida em Sonoma, que também não foi lá essas coisas no final do campeonato, mas valeu a pena. O de Pagenaud quase chegou. O Pagenaud fez um bom ano. Aquele mês de maio foi fantástico para ele. Foi Laguna Seca. Foi Laguna Seca, sim, mas eu digo, o mês de maio para o Pagenaud foi fantástico e por isso que ele chegou próximo à final do campeonato. Então, você tinha falado Sonoma. Putz, coitado, eu tô com saudade de Sonoma, é por isso. Os haters, né, o pessoal da kart vai acabar comigo. Então essa foi a década de 2010 para os campeões, só que, você viu alguns nomes aqui que, praticamente são a mesma coisa, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Só que aí chega dos vencedores da Indy 500, que também tivemos 10 provas, e a gente teve nomes completamente diferentes. Apenas um nome venceu 2 vezes a prova, que foi o Darren Franchitti, em 2010 e 2012. O resto, todo mundo venceu apenas uma vez, e muita gente nova na frente. Praticamente todo mundo, tirando o Eldon e o Montoya, foi o primeiro campeão. Vamos para 2010, quando o Franchitti ganhou com aquele acidente do Conway, mas não foi uma vitória tão apertada, ele já estava ganhando muito bem, o carro estava uma foguete na mão, foi uma vitória muito tranquila para o Darren Franchitti em 2010 na Indy 500. Em 2011, aí, meu amigo, foi o ápice. Foi a melhor final da história da Indy 500. Não tem outra história que conte isso. Não teve nenhum momento dos 100 anos, nem com aquela chegada apertada do Gordon Johncock contra sei lá quem, o Al Unser contra... Nem a ultrapassagem do Sam Hornish no Marco Andretti. Não, nada. Nada foi tão espetacular. Contra o Mears em 82. É verdade, foi depois 92, e por pouquíssimo não ia sobrar aquele 2 ali, né? Porque o Tracy com o Cássio Neves foi em 2002. Me lembrou muito o final da Indy 500 de 94. Não, foi 95, talvez. 94.
O que teve em 94? Acho que não teve, mano. O Emerson bateu Em lá 90. no último muro. No Ah, muro da sim, quarta tá, mas curva. não foi na última volta. Acho que foi faltando Não, pouco, mas né? faltando uma volta, eu acho 2 no máximo. Acho que, no Mas último lembrou muito, eu Não, acho. faltava bem mais. Faltavam umas Faltava 30, mas 15 ele voltas, tá... ele Não, não tava faltava muito, tanto. mas muito à frente do Al Unser Jr. e aí ele sendo- bateu tava- sozinho. Ele já acho que ia meter uma mas me segunda lembrou, volta. porque bateu sozinho, é uma situação parecida. Então, foi exatamente isso que aconteceu com o nosso querido J.R. Hildebrand, que nunca mais foi o mesmo. Ele simplesmente bateu Aliás, uma... Nossa senhora. Não, a gente não Imagina. precisa nem falar do Hildebrand, né? Porque a gente só tá falando do Hildebrand e tudo isso que aconteceu porque o Bertrand Baguette teve uma pane seca. Coisa Não era que ele que ia ganhar a corrida. Coisa que não aconteceu em 2016, mas a gente Eu já sei vai que falar isso. depois dessa batida aí, ele começou a ser conhecido como Waldebrand. Vocês lembram? O grande Waldebrand. E, cara, foi o destino, porque o Eldon tinha que ter ganhado essa corrida. Tá? O Eldon tinha que ter ganhado essa corrida, porque várias coisas. Tem gente que acredita em destino, tem gente que acredita em outra coisa, pura coincidência, eu não sei dizer. Mas é um fato que se ele não tivesse ganhado essa corrida, ele não estaria em Las Vegas. Então, e não estaria largando lá atrás, e enfim, foi uma coisa que aconteceu que era para ele ter ganhado essa corrida e ter celebrado 6 meses maravilhosos com a família. Foram, se não me engano, a última vez que um campeão de Indianápolis morreu no mesmo ano, visto o acidente de corrida, foi lá para 1920, alguma coisa, quase 100 anos. E, cara, foi impactante o que aconteceu, a gente já vai falar algo sobre, mas foi muito importante o Del Eldon ter vencido essa corrida, porque praticamente passou os últimos meses da vida dele aproveitando demais a família dele. Não pilotou durante Então, por isso que ele aproveitou a família. Ele não pilotou um carro, ele só voltou a pilotar em Kentucky e depois Las Vegas. Então, incrível. Ele fez os testes do chassi seguinte, né? Ah, sim, mas ele não ficou, tipo, aquela rotina de semana de corrida e... Tipo, ele aproveitou bem a família, então foi bem legal o que aconteceu. Em 2012, de volta ao Franchitti, mas por muito pouco, o Sato não acaba com esse sonho e dá a vitória para o Dixon. Porque na última volta, na primeira curva, você pode perder uma corrida na última volta? Pode. É o que o Sato aconteceu com ele, simplesmente ele foi por dentro num movimento banzai kamikaze, foi por dentro do Franchitti e quase bateu no Franchitti. Foi uma imagem icônica, o pessoal fotografou quase ele. Levou junto. Quase levou junto. Teve uma foto muito legal que eu gosto, que eu vejo ele ao contrário e o Franchitti à frente, tipo, como se fossem os dois cruzando. E, cara, incrível. Que fotaça, cara. Ele também lembrava... o Sato fazendo as suas japices. 500. Oi? Vale lembrar também aquele mico da Lotus naquela Indy 500. Nossa, nem vale lembrar. Putz, que coisa feia aquilo lá, né? Nossa, que coisa horrível. Jean Lézy querendo correr, a Simona. Eles levaram bandeira preta, porque os carros não podiam... Eles estavam muito abaixo do limite aceitável. Nossa, que coisa horrível. Que pena que aconteceu com a Lotus. E aí a gente tem Chevy e Honda até hoje, praticamente, essas duas comandando. Aliás, foi o primeiro ano que também o carro novo entrou. 2013 foi muito, muito emocionante para nós brasileiros. Só um detalhe, Daniel. 2012 foi o maior número de voltas seguidas em bandeira verde, né? Não, foi Mais? 2013. Não foi 12? Foi 150 voltas? Foi 2013. 2014 teve... 2014. 150 voltas que teve bandeira verde, que não teve bandeira amarela. Foi a corrida, se não me engano, mais rápida da história de Indianápolis. E os carros eram, tipo, muito lentos. Eram. E eu lembro que o Luciano do Vale tava até puto, porque ele tava falando, ninguém pegava a primeira posição, tava todo mundo guardando, e tava guardando combustível, porque era uma corrida de combustível. Ninguém sabia se ia ter bandeira amarela, então tava todo mundo na bandeira verde até o fim. Eu lembro muito bem dessa prova, e foi uma corrida muito emocionante para nós brasileiros. Não era tipo porque os carros estavam todo mundo em estratégia, porque os carros eram lentos de verdade. Mas eram lentos, só que eles estavam... Então, a curiosidade era essa. Eles estavam lentos e a corrida foi rápida. E aí, na volta 151, ou alguma coisa assim, o Charlie Kimball bateu na reta oposta e aí provocou a primeira bandeira amarela do dia, e aí todo mundo ficou louco. E aí teve ele foi conhecido como Charlie Pimble, foi a partir dessa batida. Não. Pô. Charlie, foi só uma batida. O Pimble foi depois.
O Pimba foi quando ele começou a levar o Will Power em todas as largadas, umas 3 seguidas. Aí virou Aliás, Pimba. 2013 foi o ano da vitória do Charlie Kimball. A única vitória dele, que foi em Mid-Ohio, num carro da Ganassi, ele teve a audácia de vencer uma corrida. Eu não acredito nisso. Até hoje, eu acho que foi o Dixon que acertou o carro pra ele, né? Porque todos os resultados bons do Charlie Kimball, o Dixon acertou o carro pra ele antes. E tem uma coisa em 2013, porque a vitória do Cutone foi muito emocionante. Porque, primeiro, o Franchitti, muita gente diz que bateu de propósito, eu acredito que sim. Não sei dizer se ele bateu de propósito mesmo, mas talvez alguma coisa aconteceu aí. E o Kanaan venceu a prova depois de uma relargada sensacional dele, em cima, acho que foi do Dixon, e o Munhoz indo por fora. Fantástico, fantástico. Munhoz e o Hunter Ray. O Hunter Ray, é verdade. E o Luciano do Vale fez a última transmissão dele numa Indy 500, narrando a vitória do brasileiro. Ele chorou na transmissão. Então foi muito marcante a última corrida que ele narrou, a última vitória da Indy 500, né? A última corrida da Indy 500 que ele narrou foi a vitória do Tony Kanaan, meio que para selar uma grande era do Luciano do Vale nessa década. Então, nossa, um ano depois, né, um pouco antes de um ano, né, ele morreu em abril do ano que... Foi uma grande perda, inclusive. Foi, e a Indy perdeu muito no Brasil por causa porque disso. não era só a Muita gente narração. Ele foi responsável por a gente ter a Fórmula Indy no Brasil por muitos anos. Sim. E quando ele faleceu, daí a Band tava nem aí, né? Era ele que conseguia as coisas. E aí, a partir dali começou a degringolar o negócio. Infelizmente, porque Cara, muita gente reclamava dele, mas ele que fazia... Ele tinha paixão, sabe? E aí depois, simplesmente, cagou e andou, né? Uma pena que ele morreu antes de realizar o maior sonho dele, que era ter uma corrida em Porto de Galinhas. Foi a melhor coisa, né? 2008 o cara falava isso. Uma observação aqui que é interessante de 2013... Porque em 2015 em 2012 a gente teve um calendário bem curto ali, teve 15 corridas e tal. E aí para compensar fizeram 19 em 2013, só que era para ser era para ser 16 corridas, eles fizeram 3 double headers ali. Double headers. E aí deu 19, só que aí depois foi baixando porque não deu muito certo, né? E aí o pessoal sobreviveu foi Belle Isle. Só a Belle Isle que sobreviveu aí às rodadas duplas. E eu acho muito ruim, sinceramente, porque, nossa senhora, double header com pista ruim. Eu já vi o Montoya dando uma entrevista e a gente sabe que pro Montoya tudo é mais difícil, mas mesmo assim... ele falou que essas corridas assim que eram rodada dupla era um sofrimento tão grande pros pilotos e pros mecânicos que não justificava. Podia ter todo o dinheiro do mundo, não dá, cara. Isso é verdade, né? Deveriam ser mais curtas, né? Pra não cansar tanto o piloto. Mas assim, eles fazem numa distância normal, como se fosse uma corrida, deve ser muito cansativo mesmo. Mas eu gosto de olhar, porque é 2 corridas assim, pra assistir eu gosto, porque é uma corrida a mais, tu já mata 2. 2014, se eu não me engano, foi ou 2015, que teve 2 no mesmo dia, que foi Toronto, por causa da chuva. Foi Toronto 2014. Sim, que teve o grande pace car do Arie Luyendyk rodando. Nossa, maravilhoso aquele vídeo, nossa. Bom, seguinte, quem entrou na chamada? Foi eu, Diego Souto. Opa, temos o grande Diego Souto, seja bem-vindo. Ei, Diego, a gente tá rapidinho. Para você que também se perdeu um pouco no podcast. Que eu cheguei da Malhação agora, então... Opa, olha só, hein, que beleza, o novo sexy. Ele tava assistindo Malhação. Por isso que ele é gladiador, né? Eu tava treinando esse meu corpo de gladiador pra luta. Que isso, a luta contra os, sei lá, quem. Contra os odiadores da Indy. Os que apoiam a Fórmula 1, por exemplo. Bom, a gente está falando dos vencedores da Indy 500 e agora estamos em 2014, quando o Ryan Hunter Ray, olha ele de novo aí. Que ano, hein? Ele venceu uma Indy 500. Aliás, senhores, é difícil um cara vencer um campeonato e uma Indy 500. Poucos fizeram isso. E o Ryan Hunter Ray é um desses poucos. O maior aleatório é conseguir isso. Mas não foi de maneira ruim, porque ele fez por valer. Ele conseguiu vencer o Hélio de uma batalha de 7 voltas fantástica. Foi a chegada mais apertada da história da Indy 500. Não. Exatamente. Não foi, não. Foi a segunda. A mais apertada foi do Answer Goodyear em 92. Fala aí, Diego. Sim, por causa que nessa questão que vocês citaram do Ryan Hunter Ray vencer a Indy 500 foi o seguinte, porque ele foi campeão em 2012 e venceu a Indy 500 em
em 2014. Aí, se fosse no caso de vencer a Indy 500 e o campeonato no mesmo ano, seria, tipo assim, o ápice do piloto, né? Porque poucos conseguiram essa façanha, como, por exemplo, Emerson Fittipaldi em 89, Dan Weldon em 2005, Dario Franchitti em 2007. Isso, 2007, Sam Hornish Jr. em 2006, Scott Dixon em 2008, e até agora não houve disso assim, de um piloto vencer a Indy 500 e ser campeão da Indy no mesmo ano. Mas o Montoya quase conseguiu em 2015. Mas o Hunter Ray não foi no mesmo ano. O Hunter Ray venceu em 2012, o campeonato em 2014 a Indy 500. Isso foi só uma coisa que eu queria ressaltar. É verdade. E é difícil mesmo vencer. E desde. Deixa eu ver aqui a lista. Cara, desde Franchitti 2010. Que um piloto não veio de 500 no mesmo ano e ganha o campeonato. Desde Franchitti em 2010. 10 anos depois, um piloto veio de 500 e não é o campeão do título. Então, interessante essa análise. Em 2015 a gente também teve uma batalha épica, mas não apenas entre dois pilotos e não só por 7 voltas. Tivemos 15 voltas de pura batalha entre 3 pilotos, no caso, que foi entre Dixon, entre Power e entre Montoya. E o Montoya, uau! O Montoya que foi pro final do grid na primeira volta, o segundo, bateu. Veio escalando. Ele bateu eu acho que alguém bateu nele. Foi a Simona que bateu nele. No Davidson, uma coisa assim. E aí ele foi pro pit na segunda volta, se não me engano. No primeiro Ficou uma volta atrás. E conseguiu vencer, cara. É difícil, cara. Mas Montoya é Montoya. Em 2016 tivemos a centenária corrida. E essa centenária corrida, a gente na época, eu mesmo falei que, não, é muita injustiça. É o mais aleatório vencedor, desde Buddy Rice, em 2004. Aí eu pensei bem, 3 anos depois, sabe? 4 anos depois, sabe? Não foi aleatório. Foi algo muito mágico. Porque isso fez o Rossi ficar na Indy. Foi a chegada mais lenta da era moderna da Indy. Cara, o bicho chegou com 100 por hora num vapor no tanque. Foi 120 milhas por hora. E o engraçado é que Rossi, quando ele saiu do carro assim, tipo assim, poxa, eu não acredito, eu venci a Indy 500 mesmo, ele nem que acreditava que venceu essa corrida, nem acreditava que tinha conseguido. E tá certo, cara. Pasmo. E o Brian Herta, cara, não estava acreditando que isso estava acontecendo, porque na metade da última volta, ele finalmente viu que, cara, eu acho que dá. Ele não sabia disso até a última volta, cara. Na verdade, ninguém que sabia, mas não tinha certeza. Não, ficou muito confuso o final. Cara, foi maravilhoso, eu vou dizer pra vocês. Aliás, o Munhoz, menção honrosa. Carlos Munhoz chegou a bater na trave 3 vezes nessa década para vencer a corrida. Em 2013, 2014 e essa de 2016, ele ficou em top 3. Então, ele quase venceu as 3 corridas, cara. Tipo, virou o Tony Kanaan, mas como ele não tá mais do grid, infelizmente virou apenas no ele saiu do grid por causa disso aí, porque acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E, cara, foi muito... Foi que ele largou em segundo, chegou em segundo. Foi, acho que... ele foi em 2013, eu acho, que largou em segundo. Foi a primeira dele, não foi? Que foi em 2013, eu acho. Mas, enfim, o Rossi ganhou em 2016. Nessa época o Rossi ainda tinha cara de esfinge, como dizia o Matheus. E ele demonstrava zero emoção. Na boa, ele não sabia como comemorar essa vitória. Foi incrível, cara. Em 2017... Não caiu a ficha. Em 2017 tivemos o Alonso no grid. Senhores... No conjunto da obra, acho que foi a corrida mais espetacular da Indy 500. Eu acho que foi a melhor, com certeza, a melhor Indy 500 da década, foi em 2017. Aquela que o Alonso estava. Foi um acidente do Dixon, cara. O acidente que sim, aquela capotada. Sim. Não, o Dixon, depois desse acidente, ele deu uma entrevista dizendo, eu tô só com um pouquinho de dor no pé e tal. Ele não tinha noção do que tinha acontecido com ele. O carro dele, assim, ele bateu na quina, ou seja, faltou pouco para ele cair de cabeça no muro. Porque quando o carro cai na quina, assim, ainda mais de cabeça, a consequência pro piloto é fatal. Foi que nem aconteceu com o Marco Campos em Manicourt 95, que infelizmente ele não resistiu, mas foi por muito pouco. Acho que naquele dia não era a hora do Dixon de sair. Mas agora, eu sei que vou adiantar um pouco também, mas no final, cara, que disputa foi entre Hélio, Takuma Sato
e Max Chilton. Não, uma menção rosa, o Hélio Castro Neves com metade da asa quebrada, da asa dianteira. Porque ele passou debaixo do carro Dixon, cara. Incrível. Tipo assim, o carro foi sugado e aquela aleta quebrou na hora assim que eu vi na câmera lenta, quebrou. E mesmo assim, Hélio foi guerreiro e lutou até o final pela vitória. E cara, putz, que corrida foi aquela, mano? Melhor corrida de 2016. Que canhão o Sato tinha naquelas voltas. Não, mas a Andretti toda, né? Só que o Sato teve sorte. Porque não quebrou o carro. Ele teve sorte, porque o Hunter Ray quebrou, não, olha, o Kimball quebrou, todo Andretti quebrou. Vou falar uma opinião pessoal. O Sato também, ele foi combativo também, em alguns momentos ele mostrou combatividade, que ele meio que se redimiu de 2012, depois que daquela barbeirada lá com o Franchitti, venceu a Indy 500, que é a melhor da carreira dele, e tipo assim, pra ele foi uma vitória de alma lavada, cara. Naquele dia, eu juro a você que eu tava na casa de um tio meu, assisti essa corrida e, cara, pense o fora que eu tava com essa vitória do Sato. Tava torcendo pra ele naquele dia. E ele é o mais velho a vencer a Indy 500. Isso. Não, dessa década, com certeza, porque teve outros mais velhos que venceram. Pô, mas aquele pódio não foi o mais velho da história também? Foi. Não foi esse, foi uma outra corrida que teve o Sato vencendo, foi esse ano. Mas de Indy 500. Não, eu tô falando de Indy 500. É que não tem pódio, né, mas eu acho que o top porque 3, era o Sato, o Hélio... Não era o mais velho. Não era mais velho, o tinha Sato, um Hélio outro também Chilton. Tinha um outro com quarentão, tinha aí no Indianápolis de 2017. Cara, não vou lembrar quem foi o terceiro, não. Porque o Bud Lazier. Imagina. Maravilhoso. Aliás, foi a última corrida do Bud Lazier também, né, na Indy 500, porque em 2018 depois ele não conseguiu o carro novo, né, carro que foi um pouco mais adiantado, aí ele não conseguiu entrar. Nossa, que corridaça. O Sato, acho que foi o vencedor dessa década, tirando o Kanaan, né, acho que o Kanaan foi o primeiro que todo mundo queria que ele vencesse. Agora, o Sato foi o segundo, cara. Todo mundo queria que o Sato vencesse. Porque, foi um piloto que realmente fez por merecer. 2018, então, e 2019, eu vou dar uma menção assim rápida, porque essas duas corridas deixaram a desejar. Não foram Indy 500 que foram maravilhosas de se ver, e os pilotos que venceram mereceram, mas, Power foi muito incrível, porque o Power, em 2010, ele era horrível em ovais. Chegou 8 anos depois e venceu a Indy 500. Não, o Power mereceu só por causa do meme jogando leite em todo mundo depois. Até em cima da Miss lá da mulher. Verdade, cara, verdade. E a mulher dele do lado, né? Coragem de fazer isso. Com a mulher do lado ali. Não, e o pior é que ele nem viu a mulher dele, que teve que cutucar ele pra avisar, porque ele nem se deu conta. E o Power venceu com uma ampla vantagem em cima do segundo colocado, que foi difícil de ver nos outros anos. E o Pagenaud foi mais ou menos a mesma coisa, mas o Pagenaud no final ali, ele foi muito guerreiro, ele chegou na última... O mês de maio do Pagenaud de 2019 foi um mês fantástico da vida dele, porque ele venceu a Indy 500, a Indy GP, aí ele foi pole e venceu a prova. É difícil o pole vencer a prova, mas é muito difícil, só se o cara tem um foguete na mão, e foi o caso do Simon Pagenaud. É incrível o que esse cara fez esse ano, mereceu também a vitória. Então, esses foram os pilotos que venceram. Deixa eu ver. O Dixon, incrivelmente o Dixon, senhores, não venceu a Indy 500 essa década. E a gente falando do Dixon como o melhor piloto da década. Mas ele não venceu uma Indy 500. Não, o Dixon teve a proeza de fazer a pole e ser assaltado algumas horas depois. Nossa Senhora. Não foi a pole de 2017 que ele fez e depois bateu? Foi essa mesmo, 2017. Cara, ele 2017... fez a pole... Ele fez a pole, daí ele saiu pra comer num, sei lá, um fast food lá perto do autódromo e foi assaltado. Cara, que maluco, cara. Bom, esses foram os vencedores da Indy 500. E não foi no Brasil, né? Não. Por incrível que pareça, não foi no Brasil. Aí que tá. Bom, 2010 também foi um ano marcado, como 2000, né? A gente teve algumas mortes em 2000, como o Paul Dana, que foi em 2006, o Tony Rina, que foi uma morte brutal em 2003. E acho que a gente teve só essas duas mortes dos anos 2000, né? Teve... Não, acho que foi isso. Foi um ano antes. Não, mas 99 eu não conto, né? 2000 teve... E teve... Eu tô contando a Indy com a IRL e a kart, né? A Champ Car. Só teve 2 mortes todo esse tempo. E, infelizmente, 2010 também teve 2 mortes. Foram mortes com pilotos que não eram pilotos assim,
não tão populares e pilotos que acabaram de começar a carreira. Pilotos veteranos que todo mundo gostava. Detalhe triste, são 2 ingleses. São 2 ingleses, infelizmente. É verdade. 2 ingleses e 2 muito queridos pelo grid, que tentaram a carreira na Europa, mas abraçaram a Indy de uma maneira incrível. E na mesma época acho que os 2 correram quase na mesma época, né? Quase, um pouco, acho que uma diferença de 2 anos, talvez. O Dan Weldon foi um baque muito grande para o grid, porque foi o maior acidente da história da Indy, foi com 15 carros, e o maior em desastre, porque 4 pilotos foram para o hospital, e um deles morreu. Esse piloto foi o Dan Weldon. Ele morreu em tristes circunstâncias, porque no fim não era para ele estar ali. Era toda uma circunstância. Eu lembro, vamos focar rapidinho no que aconteceu em 2011, depois a gente fala do Wilson. Porque foi uma polêmica muito grande, porque a Indy quase acabou ali. Eu juro para vocês. Se a morte fosse brutal, tipo Tony Rina, e fosse muito gráfica para o público, eu tenho certeza que a Indy ia abandonar os ovais de uma maneira assim drástica. Olha, só não foi tipo Tony Rina, porque ali onde aconteceu o acidente não tinha arquibancada, porque senão ia ser. É verdade. E é uma coisa muito terrível que aconteceu com o Dan Weldon. Foi a última corrida do ano, foi aquela que ele ia ganhar $2,5 milhões se ele vencesse, ia largar lá atrás, só que num pack de 34 carros, meu amigo, isso não tem nem Indy 500, e numa pista de 1,5 milha, foi suicida, mas ninguém sabia disso na hora, todo mundo estava adorando, você não considera uma coisa dessas, né? Quando tem um espetáculo desse tamanho, quando o Rally, a gente vai comentar do Remy Bernard daqui a pouco, quando o Rally fez um espetáculo daquele, ninguém questionava algo estar errado. Porque era lindo, Las Vegas era espetáculo, quanto mais carros melhor, é um pack racing, e é para terminar esse carro, porque esse carro estava se aposentando. As equipes que tinham esse carro na mão, elas iam colocar esse carro na pista meio que para a última vez. O Paul Tracy fez a corrida de despedida dele, o Felipe Jafone ia correr, mas ele pensou em não. Ele até falou, ele mesmo, na morte do Weldon, se você pegar o vídeo completo da corrida toda, lá no Indy Forever, vocês encontram... É verdade, na melhor qualidade do YouTube, sem contar uma transmissão em HD, claro, mas é em inglês, mas em português, isso aí é uma qualidade melhor que tem. Então, ele fala que ele foi convidado e pensou em correr essa corrida. E aí não correu. Já tinha um piloto demais, sei lá se não faltou vaga no grid, enfim. 34 carros, aconteceu essa tragédia. Eu lembro que o maior, assim, que acabou com toda a Indy foi o Jimmy Johnson. Ele meteu o pau na Indy dizendo que não deveria correr em ovais, cara. E, nossa, foi terrível o que aconteceu para a Indy. Todo mundo ficou enlutado. Tanto que na primeira corrida do ano 2012, eles deram o nome da rua lá, porque o Weldon morava em St. Pete. Eles deram o nome de uma rua lá que estava sem nome e deram da Dan Weldon Way, a rua Dan Weldon. Que é utilizada somente para corrida, mas foi uma coisa muito simbólica e uma tragédia que foi muito gritante para a Fórmula Indy naquela época. Até porque esse carro não tinha mortes até então. Esse carro entrou em 2003, numa Indy que tinha pack racing o tempo todo, uma fórmula considerada perigosa, mas que não havia mortes. E na última corrida que esse carro entrou na pista, teve uma morte. O Paul Dana não foi com esse carro? Paul Dana e o Tony Rina foram com o G-Force da Infinity. É por isso que o da Lara não teve morte. Desse de 2003/2011, né? Não, o IR 2005 até 2011. É 2005, perdão. Tá, mas o modelo do carro é o mesmo que vinha desde 2003. Sim, tipo, que não teve mudança radical. Um detalhezinho aqui ou ali, mas visualmente tu nem vê. Mas o que eu quero dizer é que realmente foi muito grande esse baque pra Indy, porque, putz... Então a gente teve 2015, cara, que foi 4 anos depois, a morte também de um piloto muito querido, que a mesma coisa aconteceu, mas, cara, é muito destino, né, cara? Muita coisa, coincidência acontecendo. O Weldon tinha contrato assinado com a Andretti em 2012, e o James Hinchcliffe entrou no lugar dele. Do lugar da Danica Patrick, né? A Danica Patrick foi se aposentar, e aí o Justin Wilson entrou no lugar dela. Foi pra NASCAR, e aí ele entrou no lugar dela. Quem era esse piloto era o Dan Weldon. A mesma coisa aconteceu com o Justin Wilson, que tinha contrato assinado com a Andretti também no ano seguinte, e infelizmente morreu
na penúltima corrida, que ainda tinha Sonoma para acontecer, que foi um anticlímax, porque foi a melhor corrida de Sonoma, mas no começo da corrida foi horrível, porque foram de homenagens para o Justin Wilson, que morreu num acidente terrível em pouco. Não foi algo plástico e horrível de se ver. E a Indy foi fez... algo muito bobo. Não, a Indy fez aquela ação promocional que já tinha em contrato na Golden Gate, e só de fazer aquilo já foi meio... sabe? E foi uma coisa assim, eles meio que tornaram isso para uma volta do James Hinchcliffe, porque em 2015 foi um ano de muita, assim, a corrida dentro da pista, a gente vai falar daqui a pouco, foi fantástico, mas teve acidentes gravíssimos. O James Hinchcliffe também quase perdeu a vida no treino da Indianapolis 500, porque ele perdeu meio litro de sangue. E aí você teve esse acidente do Wilson. E foi um acidente bobo, cara. Isso dá trauma até hoje pro Sage Karan, que vai estar no grid de 2020, se não me engano, apenas na Indy 500, se não me engano, né? Brian Raybould vai tentar voltar, houve umas considerações assim, mas ele tá até hoje com esse trauma, cara. Que ele foi quem meio que causou o acidente, ele tava na liderança da corrida, foi a melhor corrida em Pocono, da Indy. Ele bateu sozinho, na hora que ele tava na liderança. Sozinho. Mas 2016 e 2017 também foram duas corridas muito boas. Não, mas nada comparado, porque em 2015 a Indy conseguiu uma fórmula muito boa para corridas nos ovais longos, porque Fontana foi fantástico, a Indy 500 foi muito bom, e aí chega Pocono e também foi a mesma coisa, só não permitia uma corrida muito boa, porque a estrutura de Pocono não dava, era só uma linha nas curvas, né? Tanto que teve 7 carros lado a lado em Pocono, mas a corrida foi muito boa. Se você encontrar essa corrida no YouTube, você vai ficar encantado com como essa corrida foi boa, mas totalmente esquecida. Pra mim, as três tiveram o mesmo formato de corrida, assim, aquele, entre aspas, o pack de oval longo, né? Que não é bem um pack race, mas todos eles próximos, ultrapassagem o tempo todo. Aquele formato, é o mesmo formato. Ele correu de forma boba, cara. E aí que a Indy começou a pensar em adotar, e 5 anos depois está aí Windscreen, que foi foi uma época que eu lembro que juntou a morte com o Giulio Bianchi, que morreu um ano depois praticamente, e aí morreu o Justin Wilson meio que 2 semanas depois. Foi um ano antes. Sim, mas ele tinha morrido, ele estava em coma, mas ele morreu 2 semanas antes acho que 2 semanas antes do Wilson, que teve toda... Foi um debate. Curiosamente, do Justin Wilson abriu o berreiro no mundo todo, e o do outro foi... Aliás... acidente de nada. Mas... O do não Justin nada, Wilson... né? Eu digo da categoria, tô falando do... O Justin Wilson, eu acho que ele morreu na hora, mas só anunciaram no dia seguinte. Sabe o que eu acho que aconteceu com o Wilson? Eu vou ser bem sincero a vocês. Aconteceu uma morte cerebral também. Do Gugu. Foi do Gugu. Ele morreu na hora, mas o que aconteceu? A família meio que deu aquela, assim, olha, a gente pode deixar ele em estado vegetativo, mas praticamente são nulas as chances dele viver, tá? E aí a família optou por desligar os aparelhos. Eles sabiam que ele tinha morrido, mas eles não podem alertar isso antes da família chegar lá e decidir o que fazer, porque tecnicamente ele não morreu. O coração batia, as funções estavam acontecendo, menos o cérebro. O cérebro não comandava mais isso. Então eles tinham que informar primeiro a família, se não me engano, não estava lá, acho que tinha que viajar até lá. E depois que a família chegou lá e decidiu o que fazer, daí eles deram a morte como confirmada um dia depois. Foi muito triste, cara, porque meio que todo mundo lá sabia que praticamente não tinha volta. Porque foi na cabeça, cara, e não era uma peça pequena. Cara, não dá pra... Milhões de chances disso acontecer, 1 em 1 milhão, talvez. E foi o que aconteceu. Foi muito triste. Pra falar a verdade. Muito, muito azar. E ele tava tipo, ok, tava veteranaço, tinha 37 anos, mas ele, tava com contrato, ele tava meio que ressurgindo, né, cara? E ele tava vindo muito bem, ele tinha sido eliminado em segundo em Mid-Ohio na corrida anterior. Exatamente. Não, e era um carro que ele tava dividindo com a Simona nesse ano, e a Simona tava terrível, e ele fazendo um campeonataço. Verdade, cara. Nossa. Então, além assim, foi um ano marcado por muita tragédia. E, né? Eu acho que ela ia pra Fórmula E, porque, né? Verdade.
Então, senhores, essa foi uma década muito ruim para a Indy, mas, quer dizer, muito, muito ruim não, mas essas duas fatalidades marcaram bastante. E eu queria dar uma menção honrosa ao Robert Wickens, que praticamente, assim, ele está tentando voltar, mas para a Indy, até porque a McLaren comprou agora a SPM, já praticamente terminou a carreira. E era uma carreira muito boa. O Robert Wickens bateu também um pouco, e aí ficou não é paraplégico. Paralisado. Ele perdeu o movimento das pernas, mas tá fazendo fisioterapia, tá parecendo que tá voltando, mas tá muito longe. Não, muito o movimento ele não consegue se sustentar em pé, né? E, cara, imagina, não consegue se sustentar em pé. Imagina comandar movimentos e reflexos para o corpo. É complicadíssimo, cara. É bem complicado. Então, putz. Mas teoricamente ele pode andar em carro adaptado, não pode? Tipo o Zanardi da vida? Pode. Mas, o problema é a equipe que vai querer fazer isso. O detalhe é, ele tem talento, mas pra Indy, dificilmente ele volta. Então, eu já quase dou carreira encerrada na Indy, cara. Ele tava fazendo um campeonato muito bom, ele não tem vitória lá, mas quase teve algumas vezes, né? Brigando até com o Rossi. Mas enfim, senhores, essa é uma parte ruim da década. Vamos para a direção da Indy. Por que a gente vai, de repente, para a direção da Indy? Porque teve uma coisa muito interessante. No começo da década, tava todo mundo falando até que meio que bem de um tal cara que nunca ouviram falar, um tal de Randy Bernard, que meio que foi o legado da união da Indy, né? Que o Tony George e o Kevin Calhoun fizeram lá da Shep Car com a IRL, trouxeram um cara lá do rodeio, velho. Que um cara que não sabia bulhufas de automobilismo, e de repente ele fez muito bem. Ele fez um baita campeonato, um baita calendário, um baita espetáculo em 2010, com o sobrenome ainda de Isoline Car Series. E em 2011, infelizmente, ele teve aquele acontecimento de Las Vegas, aí começou a decair. Eu queria que vocês comentassem rapidinho, se vocês quiserem, sobre o Randy Bernard, a era dele, que para mim foi uma das melhores da Indy. Só o modelo de campeonato dele já era sensacional. A quantidade de provas, o tipo de prova. Eu achava que ele arriscava muito na segurança dos pilotos, por exemplo. Circuito misto, aliás, circuito de rua em fila dupla, todas as largadas. Isso aí dava um acidente atrás do outro. Isso é verdade. Cara, e que assim, eu vou dizer mais, cara. Pra mim, circuito de rua é mais perigoso que o oval. Eu considero bem mais perigoso que o oval. Eu não sei dizer se é perigoso ou não, assim, tipo, a época dele com os pilotos, apesar da relargada em fila dupla, porque, na verdade, ele fez... Sabe por que eu gosto dele? O equilíbrio do campeonato é o mesmo motivo que o João deu. Porque ele deu exatas mesmas 10 provas, ou era 16, né? 8 provas para ovais, 8 provas para mistos. Era 8 ovais e 9 das outras. Não sei, cara. Eu só sei que era muito perfeito. Tanto que tinha um campeonato para ovais e para mistos. E era 8 ovais, 5 mistos e 5 de rua e 4 mistos. Praticamente a mesma coisa, cara, mas assim... Não, né? É que isso é porque era 17 corridas, senão provavelmente seria meio. Por isso que eu também considero o Franchitti muito bem em 2010, porque era um campeonato muito equilibrado. O Franchitti sendo bom em ovais e o Power sendo bom em mistos. Então, juntava os dois, um era campeão. Por isso que eu considero, assim, realmente o merecedor do título do Franchitti em 2010 por causa disso. Ele conseguiu vencer no bom dele e ser regular, que ele não era tão bom assim. Então, eu considero a gestão Randy Bernard uma das melhores da época. E aí, chega o Mark Miles. Só um detalhe. Sobre isso que a gente tá falando, né? Você pode acompanhar na série do Matheus sobre a cisão, a parte final dela falando sobre o Randy Bernard e o Mark Miles. Isso lá é no verdade. Do Brasil. Praticamente o legado deles, né? O legado da união, né? Que ele fala, o Matheus, né? E bastante sobre aquilo que a gente falou agora de Vegas, né? Isso, exatamente. Então você vai lá no indicentrebrasil.com.br, dá uma olhada na série da Cisão, que o Matheus tem conteúdo fantástico, muita gente elogiou e realmente é bom demais. E aí vem o Mark Miles. O João adora o Mark Miles, né, João? Meu Deus, Mark Miles. Não, eu queria que você comentasse um pouco desse amor e por que você ama tanto ele. O Mark Miles, ele, ele não tá lá pra agradar ninguém, isso é bem óbvio, mas ele simplesmente não dá resultados.
tudo que ele faz lá é a contragosto do que o público quer. Então, dava, né? Porque acabou em 2019, acabou nesta década. Temos praticamente a Indy selou uma década, selando mesmo uma fase. Porque em 2020 parece que as coisas vão ser um pouco diferentes. Por principalmente um grande motivo que até a gente comentou e vamos continuar comentando esse ano sobre... Mais ou menos, né? Porque, pelo que eu entendi, esse contrato que vai durar os próximos 10 anos foi o Mark Marques que fez. Ah, que beleza. Então, peraí, ele vai continuar nisso aí? É. Ah... Mas se ele sair, ele deixou o legado dele, que é esse contrato que a gente odeia da televisão para 10 anos. Tipo, o Tony Jorge também deixando um belo contrato. Exatamente. Na Versus, que quando tava dando certo, eles acabaram com o contrato, né? Quando realmente estava dando certo, pronto, pode acabar aí que tá dando certo demais. Então, esses foram os gestores da Indy nessa década. As polêmicas e as novidades, as principais, estão em torno do carro novo. Pô, carro novo? Como assim? O DW12 foi uma das mudanças mais radicais que teve na história da Indy recente. Porque a Indy sempre foi vanguarda, sempre estava pensando para frente. E quando eles chegaram com o carro em 2012, que inclusive o Dan Weldon estava testando, esse carro meio que foi uma coisa incrível. Tipo, tinha para-choque, cara. Um carro de monoposto, um carro de fórmula, um carro que sei lá o quê, um IndyCar com para-choque. Pra mim foi uma das ideias mais revolucionárias e bem-sucedidas que a Indy já teve. Eu acho que foi revolucionário, mas não bem-sucedido. Vou ser bem sincero contigo. Mas comentem sobre essa maravilha. Ainda não vamos... Calma, a gente não chegou nos AeroKits. Eu quero que vocês comentem sobre o DW12 em si, essa mudança maluca que quase foi um Delta Wing. Quase foi um Delta Wing. O começo do DW12 foi muito estranho, porque... as corridas eram fenomenais e o carro era mais lento que o carro da Indy Lights, praticamente. Ou era quase igual. Eu lembro que em 2012, tipo, o Sign Pitch, né, tinha 100 voltas. O outro carro era tipo, fazia umas 2 horas. Pô, esse carro fez quase 2 horas e meia, cara. Ninguém aguentava, não estava acostumado. Só que a corrida estava começando a ficar boa. O outro carro era ruim. Né? Não era 2 horas não, cara. As corridas até, tipo, outro dia aí, dava mais de 2 horas. Então o carro antigo deve ter feito quase 3 horas, o DW12 quando estreou. Sei lá, cara. E foi uma mudança muito incrível. Tipo, era um carro muito grande, cara. A gente não tá acostumado. O carro de 2003 era tipo... O IRL era muito fino, era muito pequeno. Era tipo uma coisinha pequenininha, não fazia muito... Chegava o DW12, parecia um tanque. Literalmente era um tanque. Literalmente ele é um tanque até hoje. Ele é um tanque. Cara, é um carro que ocupa a pista inteira, bicho. É um carro bem seguro, assim, nesse sentido, mas era um carro feio pra caramba. E aí chega em 2000... Ok, as corridas 2012, 2013, 2014 foram mais ou menos, foram boas, mas não foram isso tudo comparado... Foi praticamente igual o carro de hoje, né? Era muito bom em misto... Tirando a Indy 500 era ruim em oval. Oval era ruim mesmo, eu lembro. Era bom em super ovais. Tanto que, olha, então, Fontana... na Indy 500 só. Não, Fontana foi sofrível, cara. Até 2014... Não, mas é que eles não deixavam eles botar mais downforce, mas o carro tinha a opção de botar mais downforce. Aí chegou 2015. E eu vou deixar esse 2015 muito, assim, focado. Por quê? Foi uma revolução. As aletas foram uma revolução, os aerokits foram uma revolução. Eu lembro do Pagenot dando uma entrevista na pré-temporada de 2015 falando: vocês vão ver velocidades surpreendentes. A gente não viu velocidades surpreendentes, mas a gente viu disputas, acho que no nível mais alto que a gente já teve até hoje em oval. É porque a gente estava buscando muita velocidade alta por causa... mas a velocidade estava alta assim, cara. É que o que aconteceu foi, a primeiro oval que esse carro entrou foi na Indy 500, e aí teve os voos da morte. E aí eles diminuíram... Só pra situar também, né, já que você falou dos voos da morte. Tinha uma ideia lá do Walker, na época era o diretor lá da Indy, que inclusive foi embora por causa disso aí, que era bater o recorde de velocidade em 2015, né? De 96. Mas não ia ser em 2015, ele ia bater tipo em 4 anos. Não, mas ele tinha colocado um assoalho no carro que ia sendo gradualmente melhorado até bater a velocidade.
Então, essa ideia, eu vi também essa ideia, tipo, até 2020 esse recorde ia ser batido. E aí a primeira corrida que eles tiveram essa ideia... O que aconteceu depois dos voos da morte é que eles pegaram e botaram o assoalho que era igual ao do carro da IRL de novo, pra não bater o recorde mais. E taparam o para-choque. O que foi uma revolução também, porque o fato de terem tapado o para-choque que tinha, o ar atravessava o para-choque, né? Ele era aberto. Aí eles taparam ele. Pelo fato de tapar o para-choque, cara, isso foi uma revolução porque criou um vácuo estrondoso na traseira do carro. E era pesada a traseira do carro. E isso permitia o quê? O que isso permitia? Pack Race e voos da morte. Não, nem os voos da morte, na verdade, não permitiu mais os voos da morte. Não, eles não permitiu porque eles pegaram e copiaram a NASCAR, né? Que tem as aletinhas que levantavam pra baixar a traseira de volta. Mas eles entre aspas, furaram o assoalho para que se o carro levantasse, o ar não levantasse mais. Não, isso foi depois. Não, mas já tinha ali. Foi Furar o assoalho? Cara, eu acho que não, hein? Será, cara? Eles fizeram um pacotão de coisas. A primeira corrida foi um pacote que foi decidido tipo uma semana, cara, porque a corrida era logo ali, cara. O ar passava por entre o assoalho numas aberturas que eles fizeram ali e que ajudou muito para evitar que o carro decolasse. Mas a primeira corrida de fato que estava tudo isso implementado foi a de Pocono. Não, ou foi a de Fontana. Porque em Indianápolis, quando deu todo o rolê dos voos da morte, eles pegaram e tiraram tudo que tinha no setup para dar velocidade, que era o setup de classificação, e entupiram o carro de gasolina e botaram, vamos classificar como carro de corrida. E tiraram o turbo, principalmente. Eles tiraram muita força do carro. Só que, cara, Fontana... Agora vamos em caso à parte. Mas outra coisa também, Daniel, eu falei sobre isso, tipo, a primeira corrida que foi com o setup novo, com as novidades de segurança, porque também teve a questão da suspensão, né? Que foi que teve o acidente do Hinchcliffe, que ela invadiu dentro da célula de sobrevivência. Isso é verdade. Foi lá também e foi depois das mudanças. Cara, eu lembro que a corrida foi completamente amaldiçoada, cara. Porque todo mundo tava torcendo que ia dar merda. E foi, nossa, foi até então foi a melhor corrida. Antes de 2017, óbvio, né? Foi a melhor corrida até então. Então, nossa senhora. E era muito medo, o pessoal tinha medo de que podia alguma coisa acontecer. Tipo o Eldon, cara. A visão do Eldon ainda tava muito quente. Aliás, no grupo do Facebook, né? Ressuscitaram o post do Eldon, do tópico da corrida de velho. Eu quero ver isso de novo, cara. Porque... o grupo... alguém apagou o grupo, né? Aí fica difícil. Era... o Orkut. O Orkut também foi apagado, então... Aí é uma pena, porque... Nossa, eu queria muito ver isso. Aí o que aconteceu? Teve coisa do Hinchcliffe e tal. Eu quero entrar num tópico muito especial. Porque foi a melhor corrida na história do monoposto. A melhor corrida na história das corridas. A corrida que teve mais ultrapassagens na história do automobilismo mundial. A corrida que teve mais emoção. O clímax de tensão por 2 horas e meia, quase 3 horas sem parar. E um detalhe, né? Também foi uma corrida de mais de 100 voltas em bandeira verde. Foi de 133 quase, 137, sei lá. Na casa dos 130, realmente de bandeira verde. E era insano. E os carros não deixavam de ter pack. Foi a melhor corrida da história. Teve recorde de ultrapassagens também. Foi mais de 3 mil. 3 mil ultrapassagens. Eu acho que duvido que alguma outra categoria teve tudo ultrapassagem. Não teve. Não, foi a melhor corrida da história do automobilismo mundial. Não teve. Acho que nem uma... horas, tá? Nem uma Daytona 500, né? Não, nada. Não, Daytona 500 os carros lado a lado o tempo todo. Mas, bicho, não foi isso. Não foi esse clima de tensão. Não foi, cara. Foi muito melhor. Nossa senhora, eu não vou nem... Nossa, Cara, foi uma coisa muito aquém, porque, primeiramente, foi uma corrida que acontecia no sábado à tarde, 1 da tarde na Califórnia, 5 da tarde aqui no Brasil. Um calor desgraçado. O que aconteceu? Calor dos treinos. Porque quando chegavam na Califórnia, e você comenta que no verão, no dia 4 de julho, que é o feriado da independência americana,
no meio do verão, bicho. Vai estar quente pra caramba. Então, o que a Indy fez? Pra não ficar tipo as outras corridas de Fontana, eles aumentaram pra caramba o downforce. Aliás, porque Pra a Firestone evitar que a pediu. corrida... Só uma A Firestone observação, pediu e Daniel. eles pediram também para que a corrida não ficasse tão chata quanto foi as Daniel. outras. Eles estavam usando nos treinos e nas corridas em ovais a inclinação negativa da asa traseira. E ali eles disseram, vamos agora com a inclinação Não, botaram em zero. zero. Foi em zero. É, Em Fontana foi em zero. Foi inclinação nula. Então não foi uma inclinação do caramba ali, não foi uma super inclinação ali positiva, não. Botaram zero, ou seja, sem inclinação nenhuma. E aí, Sim. imagina se tivesse mais graus ali, se botasse 5, 6 graus, imagina. Cara, E o carro se arrastando, porque não batia 220 milhas. Sim, o carro tava muito lento, o pessoal tava comentando. Cara, mas assim, o PEC já tava se formando nos treinos. Eu lembro que o João tava avisando, cara, essa corrida vai ser boa. Sim, tinha porque muito eu PEC. acompanhei os treinos. Isso É. mostra que não é porque é mais rápido que é melhor. Vocês viram que a corrida foi um espetáculo e era bem mais lento, porque o alto downforce diminui a velocidade. Exatamente. E o que é curioso, só deu dessa vez e depois uma do Texas quando reformaram o asfalto. Foi as únicas vezes que deu pack race. Não, teve 2016 não, e 2017. Não, tipo, desse nível, assim. É, nesse nível que ele quis dizer. Eu só queria comentar uma coisa sobre essa corrida aí, duas na verdade. Foi o Felipe Giafone nas duas. Ele falou bem que o Rahal tava fazendo inferno na corrida, né? Fechando Deus e o mundo. Aí ele falou bem que podia acontecer alguma coisa com ele. Ele terminou de falar a mangueira dele. Ele arrancou com a mangueira presa. Nossa, beleza. Aí tava tendo um jogo do Brasil na Copa América. O Brasil perdeu pro Paraguai, foi eliminado. Aí até o José falou: você que tá vindo agora do jogo do Brasil, o Brasil foi eliminado e tal. Aí o Felipe Giafone, quem não viu o jogo, ficou vendo a corrida, não perdeu nada. Mas a corrida... Nossa senhora. Então eu vou explicar pra vocês, assim, que houve uma série de fatores. Essa corrida não era pra ter acontecido, tá? Teve também aquele acidente do Kimball também, né? Ah, Não, do Kimball não, foi do Ryan Briscoe. não, foi do... Não. Acho que ele quis comentar... Em o Fontana, Kimball né? foi... Não, calma, peraí. O Kimball foi em... Não, foi o Briscoe. O Briscoe em 2014, quando não tinha Aerokit, já tinha dado do Alexin, né? É verdade. Putz, o Alexin nunca mais sofreu. Caraca, né? Não foi mais Aquele o acidente mesmo. acabou com a carreira do Alexin também, né? E foi um acidente pavoroso, cara. Foi um acidente horrível, cara. Fontana é perigosíssimo. O do Alexin lembrou o do Franchitti em Houston. Muito igual, mas com uma velocidade muito maior, cara. E menos brutal, né? Porque não acabou com a carreira do Briscoe. Do Alexin, isso. A gente tá... Cara, é impressionante como o Kimball tá quase em todas, né? Putz, 2015 pouco também ele bateu. Mas voltando pra Fontana, isso foi muita exceção por causa disso tudo. A Indy não queria isso, gente, senhores. A Indy não queria a Indy não queria pack racing. Os pilotos não queriam pack racing. Tanto que o Power ficou maluco com a direção da Indy e aceitar um tipo de coisa dessa. Não, o Power já saiu do isso. carro, maluco. O cara do resgate que foi atender ele deu um empurrão no cara, quase jogou o cara no chão. Pô, imagina, o piloto tá 2h30 naquela tensão que não tá acostumado, cara. A chance de ter dado um erro ali, um Big One tipo Las Vegas, era igual. O Power era muito chorão, cara. Não, mas até o AJ Foyt tinha falado que tinha que dar uma bandeira amarela e fazer o pessoal descansar, que não tava dando. Sim, porque tava 150 quase voltas seguidas. E, cara, eu vou dizer uma coisa, é polêmico, mas a chance de ter dado alguma coisa tipo Las Vegas era a mesmíssima. E o pior de tudo, né? Para as 10 mil pessoas só. E pior, se tivesse dado, aí a Indy teria acabado completamente com o pack racing e tchau, nunca mais. Só uma observação, o Power reclamava daquilo ali, mas quando entrou o IR18, que aí ele foi correr Super Oval lá, ele reclamou que o carro tinha pouco pack race, tinha downforce
pequeno demais. Muito pequeno. Não. O Power Ele reclamou porque ficou pior, porque ficou muito ruim de pilotar o carro. Não. Eu vou discordar. Como é que ele Power... vai reclamar se ele ganhou a corrida Indy 500? Não era Indy 500. Foi, acho que... Eu não me lembro qual que ele reclamou, porque tinha muito pouco, tá muito difícil de controlar. Ele reclama quando tem demais, reclama quando tem de menos. Não, bicho, tu tá confundido, porque o Power sempre na vida dele pediu pra mais potência no carro e menos downforce. Teve uma que ele não ganhou lá e foi reclamar lá, mas claro, não ganhou, né? Mas ele reclamou porque tava ruim. Eu acho que foi não foi pouco no 2018 que ele reclamou? Eu não lembro agora. Não vou lembrar também. Eu acho que foi pouco no 2018, daí ele reclamou porque tava muito... Mas pouco no 2018 ele ganhou? Não, eu não lembro qual era a corrida, eu sei que ele reclamou. Nossa, e diga-se de passagem, essa de pouco no 2018 não teve pack race nem nada, mas foi um corridaço. Não. E o Power fez. Não, eu discordo. Tá maluco, cara. 2018, velho. Foi pior que o 2014. A estratégia Nossa, do... cara. Não, então foi 2017. A corrida foi um porre, cara, porque... Não, foi... Não. O Wiggins bateu, ninguém mais quis avançar em ninguém. Não, minto. Essa foi a que o Rossi ganhou. 2017. 2017 foi o... Ô, O pessoal, Power ganhou, que ele brotou na liderança depois de estar uma volta atrás. Fala aí, Diego. pessoal, desculpa assim, a minha ausência, que teve uma queda aqui de internet, mas teve uma corrida de pouco em 2015, que foi também uma grande corridaça, muitas ultrapassagens, troca de liderança, mas o que infelizmente marcou essa corrida, assim, de 2015, foi a morte do Justin Wilson. Então, foi tipo assim, meio que todo mundo assim, ficou com tipo assim, meio que, como posso falar? A corrida foi esquecida, né? Suar um pouco, né? Foi esquecida, tipo assim, em 2016. Isso começou. Da última saída do pit lane, Hélio Castro Neves sai do box lá, um carro lá que eu não lembro quem foi, passou por cima, a roda quase, por muito pouco, pega na cabeça de Hélio Castro Neves. Isso, foi o Rossi mesmo. Então, desde aquele dia com Justin Wilson, parece que pouco, não, parece que foi amaldiçoada, assim. Os pilotos ficaram assim com medo de pouco, não, mas a de 2015, tirando assim essa triste fatalidade com Justin Wilson, foi uma corridaça. Comparava de Fontana daquele mesmo ano. Eu queria pegar um gancho, porque a gente ia falar disso depois, mas vamos aproveitar e falar agora, até porque não vai dar tempo. Diminuição dos ovais. Os ovais foram muito escrachados por causa dessas coisas que aconteceram. E rapidinho, apesar de Fontana 2015 ser uma corrida fantástica... A gente só não falou de uma coisa, Daniel, que foi o Briscoe fazendo meme também, deitando lá no buraco do acidente dele. Nossa, isso é verdade. Foi uma coisa fantástica. Ele fez lá, ele cavou um buraco, ele cavou a cova, cara. Porque ali foi um acidente que, ele pega de frente com um bico, ele poderia ter quebrado o nariz ali, cara. Não, e isso a gente não pode pôr na conta do Pack Race, porque o acidente não teve nada com o Pack Race. Teve. Podia acontecer com... Não. A decolagem dele foi por causa da grama, não teve nada a ver. Sim, mas o acidente, o início foi puro Pack Racing. Não, mas tô falando da decolagem. Não, mas o que citou o acidente foi o Pack Racing. Mas, cara, podia rodar qualquer carro ali naquele mesmo lugar, tendo Pack Race ou não, e bater naquela grama e voar do mesmo jeito. Pode ser, mas o que começou aquilo foi o Pack, tu não tem como negar isso. Não, o acidente de boa, mas o voo, do jeito que foi só por causa da grama. Deixa eu comentar rapidinho. Quem ganhou essas corridas malucas, e eu vou citar Texas 2017? Não, 2016, né? Que foi aquela... Lado a lado com o James Hinchcliffe, foi qual? 2016, né? Que passou... Foi. 2 meses, foi a maior corrida da história da Indy, né? Porque foi 2 meses de espera. Pode dizer que foi... Então, foi 2016. Foi o Graham Rahal que ganhou. O Graham Rahal vence as corridas mais malucas, e de maneira mais maluca ainda. Ele tava comemorando e quase perdeu a corrida. O Graham Rahal tava pedindo pra morrer em Fontana. O Theo José tava falando, cara, um piloto sujo desse, um piloto que, vai por fora 5 lado a lado, dane-se, vou meter 6 carros lado a lado nessa... Velho, na boa. Engraçado que eles puniram o Briscoe porque causou o acidente do Castro Neves, mas não puniram o Rahal a corrida inteira. O Rahal é o queridinho, né? O padrinhado, né? Vamos punir o Rahal. Né? Aí eu também concordo com... sei lá o que falar, cara. Eu não sei mais o que dizer. Eu tô chateado. Mas eu queria rapidinho, então,
pegar esse gancho da queda dos ovais, aproveitando que estamos falando dos ovais, né? E a AeroKit todo, rapidinho, só uma menção honrosa, a gente já comentou, mas vamos falar rapidinho, sobre essa questão do novo carro 2018, que tirou um monte, é o mesmo carro, mas ele tirou todo um monte de coisa, ficou com o Santo Antônio vazado, e aí até ficou muito mais bonito, na minha opinião, mas dessa vez eles pensaram no carro mais estético do que um carro funcional. Então, o carro tá bonito? O carro tá bonito. Só que ele não tá funcionando, por exemplo, onde ele deveria funcionar, que é nos ovais. Então, foi essa troca, né? Antes ele era um carro muito mais funcional, mas muito feio, e agora ele ficou um carro muito mais estético, visivelmente bonito, mas não funcional. Enfim. Estético eu acho só o de misto, né? Porque e os mistos estão fantásticos, né? E os mistos são fantásticos. A Mid-Ohio, nossa senhora, que aumento, né, de proporções ali que o carro deu. Quase um photo finish Mid-Ohio. E só a última vez comentando desse bem, né? eles vão implementar o windscreen. Os carros voltarão a ser... Gateway, verdade. E só também de última vez o adendo, esse carro vai ser modificado em 2020, tem o windscreen, dizem que esse carro vai ter muito mais peso, vai gerar muito mais vácuo, talvez as corridas boas nos ovais voltem com esse aparato que colocam no redor do capacete do piloto. Então, vamos ver, né? Vamos esperar o que pode acontecer. Tem as mudanças de 2021 também, que estão previstas também. Mas isso é depois, né? A gente não sabe se vai acontecer mesmo, não dá para prever muito bem o futuro nisso, né? Porque... O que eu queria comentar é a queda dos ovais, cara. Porque esse é um assunto que todo mundo tá falando, porque em 2010 a gente tinha... O que tem... o calendário de 2010. Tinha Kentucky, tinha Chicago, tinha Homestead, tinha Kansas, Milwaukee, vamos lá, Iowa, bom, tô falando aqui que tinha e tem agora também, né? Tinha muito oval. E aí, tipo, 2020, calendário 2020, vamos lá. Ops, cadê esse oval todo? O pessoal tá comentando que essa queda de oval, eu creio que seja mais pela cultura. A gente falou várias vezes sobre isso no podcast, mas é importante ressaltar que essa década foi realmente uma queda que os ovais praticamente, muitos caíram fora, diminui pela metade o número do oval, que é a característica da Indy. E isso se dá, talvez, pela cultura do americano, de não ir mais em ovais e não estar se sustentando essa cultura do oval, porque abrir um oval hoje em dia não está mais dando dinheiro, e aí eles começam a diminuir. E aí tem a questão também de que a Indy não quer perder dinheiro, a Indy não quer injetar dinheiro nessa cultura. Tem uma série de fatores e o pessoal está colocando como a queda muito grande, realmente, dos ovais da Indy, até por público também, né? Por exemplo, o Texas só está na Indy hoje em dia por causa do presidente. Se não fosse o presidente, também Texas caía fora. Além também tem o fato do que a International Speedway Corporation não tem, digamos, boas relações com a Indy, já porque, digamos, quase não tem nenhuma pista dessa companhia no calendário da Indy também. Pode ser que mude por causa do Penske. Pode ser que mude. Aliás, só pelo fato do Penske ser acionista em vários ovais. Exatamente. Eu não sei se ele ainda é acionista em Fontana ou Michigan, mas eu acho que não. Em Fontana ele em Charlotte ele é. Então o oval a gente vai ter. Sim, é por isso que o New Garden foi fazer o teste lá. Eu acho que vai ter não oval. Quer dizer, cara, porque se ele é acionista lá em Fontana, por que não teve desde 2016? Mas ele é minoritário, né? Ele é o quê? Minoritário. Vai ser um pouco difícil. Ele é direto o presidente e vai falar com eles lá. Diego, fala aí. Uma coisa também que eu vejo também que para que o oval assim enche de vez é que se faça um bom trabalho de marketing para que os ovais lotem. Por exemplo, né, Gateway voltou em 2018. Fizeram um bom trabalho de marketing, divulgação. O povo compareceu assim 2017. enormemente. 2017. Até aquela parte da arquibancada entre as curvas 1 e 2 também já tinha alguns espectadores. Então, é tudo uma questão assim, de fazer um bom trabalho de marketing, né? Um bom trabalho de marketing, ou então criar assim, um evento paralelo assim, à corrida, para que tanto o evento quanto a corrida assim, sejam atrativos para o público, e assim que essa cultura assim não se esvaia, sabe? Porque no passado era assim. Por exemplo, na época de Milwaukee, tinha a Milwaukee First State Park, que acho que era uma feira estadual, que era aliada à corrida. O povo ia assistir comparecia ao evento lá, agrário, acho que era pecuário, agrário, não sei, ia assistir a corrida, então ambos saíam ganhando. Então o que mais falta disso aí é
um bom investimento de marketing para que se divulgue a corrida. Mas é nisso aí uma coisa que eu percebo que a Indy peca muito assim, em não assim divulgar o oval como deveria. Resultado, os ovais tem baixo público, alguns já caíram fora e o fim nós já sabemos, né? Bom, eu concordo muito com o Diego, quase tudo. Eu acho que, na verdade, a Indy só não... É porque a filosofia da Indy é não colocar dinheiro quando não precisa. Ela tá fechando no azul, porque, tipo, o Mark Miles tinha essa visão, né? Não vou investir em dinheiro que talvez eu vá me ferrar depois. E por isso a Indy tá terminando do azul. Era necessário? Talvez era mesmo. E realmente a ideia de você fazer um evento a mais para agregar o público que não gosta tanto assim de corrida, mas que só meta dinheiro lá para fazer render, pô, isso era uma ideia legal que Milwaukee tinha. Só um detalhe. Rapidinho, Gateway foi muito bem, mas por quê? Porque Gateway é pequena. Gateway não lota. Gateway não lota, cara. 2019 foi chato. Não, o público em Gateway na Índia é muito maior que na NASCAR. Sim, mas não lota. O público, e Gateway é um oval que cabe 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Não lota, Não, cara. dá muito mais. Tá, mas mesmo assim... Mas a capacidade de Gateway é para 60 ou 70 mil. O que tá dando na Índia hoje em dia já é em torno de 50. E não tá lotando mais por um único motivo. O oval tá fazendo até investimento para aumentar o estacionamento. O problema é o estacionamento que não é o suficiente para a capacidade dele. Cara... Eu não sei dizer. Mas um detalhe, que junto com essa debandada dos ovais, saiu o maior investidor, não só de oval, mas de corrida que a gente tinha, que era o Michael Andretti. Que desde o calote, o calote que o pessoal deu pra ele lá em Nova Orleans, ele desistiu de promover corrida. Nossa, isso é verdade. O Andretti promovia Milwaukee, e depois do calote, Milwaukee caiu fora, cara. Sim, e lá em Milwaukee, além da feira, tinha um festival dentro do infield. E o infield é pequeno, mas tinha, porque o pessoal... lotava o infield. Lotava, cara. Milwaukee lotava. Milwaukee lotava, cara. Só que eu acho que nas últimas duas edições não lotava tudo assim. Era mais 2013, 2012. Mas, velho, a ideia é muito legal. Talvez também isso mude. Eu considero que talvez mude um pouco essa filosofia, porque eu penso que tem dinheiro. Ele já falou que vai investir muito no IMS. Agora, eu não sei se ele vai investir em promoção nas corridas de ovais que tem hoje. Por exemplo, tá entrando o Richmond. Depois de muito tempo fora, mais de 10 anos, nem essa década o Richmond tava, a última corrida foi em 2009. Eu não sei o que vai acontecer, eu vou ser bem sincero. Se não houver promoção, eu acho que a corrida vai ser um desastre, que nem foi Phoenix. Então, não sei, cara. Se ele não investir dinheiro, vai ser um desastre. Uma coisa também que eu tava discutindo um tempo atrás com um brother meu lá nas redes sociais, é que Pocono, desde que retornou ao calendário, ela vinha tendo assim, um crescimento de público assim, exponencial. A cada ano o público aumentava. Então, desde que houve aquelas batidas, tipo Robert Wickens, aqueles big ones nos anos seguintes, aí ficaram todo mundo com medo. Mas se Roger Penske, que é do tipo assim, que quer investir para ter retorno, eu acho, na minha opinião, que ele devia assim, investir no retorno assim, de Pocono, porque o público lá foi crescendo. Pocono é um oval tradicional, já da década de 70, então seria uma boa assim, para que tenha um oval a mais no calendário, e assim Roger Penske tem assim, um pouco mais de receita, né? Porque afinal Pocono tava dando público, como eu disse, tá? Então, e com o maior público, vem receita. Concordo. Pocono eu considero que vai voltar no ano que vem. Porque ele realmente estava dando receita, eu penso que, eu acho que ele é a favor de Pocono, só pegou muito mal também essa saída de Pocono, cara. Pegou muito mal essa saída de Pocono, porque talvez Pocono ficou meio, mordida com a situação. Mas o pior problema é que não foi nem por causa do acidente, né? Como todo mundo especulava. Foi por causa do patrocinador. Cara, na boa. A Indy já bancou... Mas você falou aí da promoção, mesmo que seja pro IMS, mas é promoção. Eu nunca vi a Indy anunciar a Indy 500 em janeiro. E já tá acontecendo, eu já vi até na NBA. Agora vai ser... É porque, na verdade, a Indy 500 estava começando a perder público. Desde o centenário, a Indy não estava lotando. Estava abrindo buracos no meio da galera, e a NASCAR tá sofrendo muito com isso. Então eu acho que o Penske... peraí, vamos mudar isso aqui, talvez até fazer alguma coisa à noite daqui 2, 3 anos. Não a Indy 500, claro, mas
talvez a Indy GP, talvez BT misto, sábado à noite, pô, ia ser muito show de bola se isso acontecesse. Mas por curiosidade, se eles jogassem, por exemplo, o misto para outra época, por exemplo, uns 6 meses depois, um exemplo. Mas não é logística, né? É ruim. Só um exemplo hipotético. Aumentaria o público em Indy 500 ou não ia influenciar? Eu acho que não. Primeiro porque Indianápolis é uma época que não, tipo, se passou de agosto não pode mais ter corrida lá, porque começa a nevar muito cedo e aí o circuito fica inviável. Tipo, Aí pouco teria que também. ser lá em outubro, por exemplo. Não, o que outubro, cara? É bem contrário. Não pode passar de junho. Lá pro setembro, eu troquei. Setembro, agosto, não dá. Não pode porque tem corrida da NASCAR nessa época. Não, é inviável, cara. Em fevereiro. Ele não entendeu. Não, a questão é a seguinte, a data do GP é aquela porque ninguém quer assumir aquela data. E aí eles unem o útil ao agradável. Já que ninguém quer assumir, a gente não quer aumentar os custos, vamos fazer logo uma corrida aqui antes do oval. Aliás, isso foi feito porque também queriam terminar com os treinos, os testes no mês de maio. Então, para meio que compensar a falta de testes, e porque Indianápolis precisava ser usada, então eles fizeram a corrida também. Por isso que você não vê testes lá. E porque saiu Brasília, São Paulo / Brasília, né? Que era pra ser naquela... Vamos comentar sobre isso? Primeiro, antes, isso vai ser uma coisa junta, tá? Vai ser o último assunto de fato aqui no podcast. Depois a gente vai comentar rapidinho em menções honrosas. Mas brasileiros, o Brasil na Indy. A gente teve uma notícia para terminar a década com chave de ouro, que a Band vai sair da Indy, ainda tá tentando voltar, né? Ainda tá tentando meio que arrumar um contrato junto com a DAZN, tem toda uma história, mas a DAZN, por enquanto, é exclusiva. E isso meio que acabou com uma década aqui em 2010. Um detalhe, a DAZN é exclusiva só para esse ano, para ano que vem nem tem mais. Na verdade, vai ser renovado talvez, né? Acho que não vou deixar assim na mão. Assinou talvez que renovem. Porque tem um público ainda muito fiel, eles ainda vão perceber isso. Mas a questão aliás, talvez muita gente vá assinar da DAZN justamente perto da corrida para ver, né? Então eles podem perceber isso. Mas, vamos lá. Em 2010, a gente teve a primeira corrida do ano em São Paulo. Foi a primeira corrida do ano, na Embi. E essa corrida teve 8 brasileiros. 8 brasileiros no grid. Eu vou citar eles. Vitor Meira, Tony Canaan, Hélio Castro Neves, Mário Moraes, Mário Romancini, Henrique Bernoldi, falta 2. Bia Figueiredo, falta 1. Jaime Câmara. 8 brasileiros. 8, não é 1, não é 2, cara, são 8. E a gente tinha a Band fazendo aquela cobertura, e quase todas as coisas na TV aberta já tava começando a cair fora por causa do Band. Cara, foi muito boa a divulgação da Band naquela época ali. Pena que a corrida foi ruim por causa da chuva. Era propaganda pra tudo que é lado e todo mundo comentando. Até gente que não era da Fórmula Indy, que aliás que não conhecia direito, mal ouviu falar, ficava comentando. E, cara, eles fizeram uma propaganda muito boa, divulgação muito boa. Só que aí depois, só que era só daquela corrida, da Indy em si não fizeram mais nada. Aí que a Band viajava. Mas aí todos os anos também foi assim, até 2013, que foi a última corrida, foi a mesma coisa. Eles divulgavam bastante o evento, aí ganhavam dinheirinho, divulgavam a Indy 500 e aí, pronto, futebol dominava. Mas eles tinham que divulgar a Indy inteira o ano todo daquele jeito, aí sim ia dar retorno, cara. Mas eles não iam transmitir ela, não adianta. Eles não iam transmitir a temporada toda, eles já não transmitiam por causa do futebol. O futebol começou a ser o primeiro inimigo da Indy. Aliás, outra coisa que aconteceu também, né, que eles meio que arrendavam a Play TV, que é um canal que hoje em dia é quase inútil, e passava as corridas lá. Eu lembro de ter visto Kansas lá. Passar na Band e ia pra Play TV, que era aberta, inclusive, a TV. Não, parabólica, né? Não era aberta. Não, na época era aberta. E outra coisa, eles tinham também a Rede 21, que eles também transmitiram corridas lá. E aí eles fecharam o canal, eles reabriram de novo e hoje em dia a Rede 21 é um canal alugado para pastor. Não passa nada lá e podia passar Indy muito bem. Justamente porque é canal alugado para pastor, é só por isso que eles abriram. A Rede 21 e a Play TV, elas não eram pro Brasil inteiro. Porque aqui nunca pegou. Aqui não pegava, cara, é só parabólica. A Play TV, olha, nem na parabólica, dependendo, não sei, cara, não pegava, eu não vou conseguir fazer pegar pra TV. Que tem muita coisa, talvez, em São Paulo. Pô, MTV, só pegava em São Paulo, pra tu ter uma ideia. MTV pegava. Não, pegava no país inteiro. MTV era nacional.
aqui a MTV aqui era horrorosa. Chiava, Mas, bicho, raramente aqui não é. entrava. Era que nem uma. Mas em Porto Alegre pegava bem. E isso é verdade, que quando eu morei por lá, eu pegava a MTV muito bem lá. Ah, então vocês eram muito privilegiados, porque eu não conseguia pegar mais nem ferrando. Mas enfim. Aí hoje temos a Band, assim, tipo, uma história, Theo José comentando. Aí teve a treta do Theo José com o Nivaldo Prieto, que meio que chegou a Fox e não teve mais essa treta, né? Que foi quando o Luciano do Vale morreu. Aí o Nivaldo Prieto ficou com as transmissões da Indy. O Theo José quis pegar de volta, não sei bem o que aconteceu. O Nivaldo Prieto ficou filha da mãe com a Band. Aí Na verdade, foi no Texas. O Nivaldo Preto estava escalado para corrida, o Theo José chegou lá e mandou ele embora e o Theo José narrou a corrida. Na verdade, não sei, cara. Tinha a ver com a Copa do Mundo, tá? Eu acho que tinha a ver não com a Indy, tinha a ver com a Copa do Mundo, de quem ia transmitir também, jogos né? do Brasil. A Copa, isso já desde a época do Luciano, né? Quando o Luciano foi pra Copa, ele não foi pra Indy, ele mandou o Theo. Sempre que tinha Copa, o Theo ia de onde fosse pra lá pra Indy. E tipo, era pra ser o segundo. Aí o Theo era pra ser do Brasil, e aí, em teoria, o Nivaldo era pra ser o segundo. Só que o Theo, não. Eu vou narrar Texas agora. E aí, nossa, deu uma treta. E aí, desde essa treta maravilhosa que teve, a Indy passou pelas belíssimas mãos de Kaká Fernando, que foi... Kaká Fernando, que teve o privilégio de chamar o Ryan Briscoe de Conor Daly. Ai, que maravilha. Não, mas nada comparado. Nossa, mano, que nada isso? comparado. Ulisses Costa, GP de Mid-Ohio de Fórmula 1. Maravilhoso também. E Kaká Fernando lendo a classificação do campeonato na largada. Chegou a narrar pela Band ali de 2010 pra cá. Quem? Aquele o Ivan, não lembro como é que é o nome dele. Ivan Zimmerman? Ivan Zimmerman? Não. Porque eu me lembro não, ele pegou a NASCAR só. Ele narrou em 2006, Toronto 2006. Nossa senhora. Não, mas o Kaká... Antes de falar dos outros, o Kaká Fernando merece espaço especial, porque ele e o Sérgio Jimenez, em Iowa, leram a classificação do campeonato como se fosse o grid de largada. Maravilhoso essa conotação. Foi preciso Rubens Barrichello mandar mensagem pro Sérgio Jimenez falando, tá errado, amigo. Aliás, Rubens Barrichello que correu em 2012, né? Que época maravilhosa. Rubens Barrichello, o maior flop da Indy, vamos dizer assim. Nossa senhora. Ele reclamando de tudo cotovelo, cara. Para com isso. Rapaz, o bicho reclamava o tempo todo, ele dizia que chegou ao ponto de fazer uma declaração esdrúxula do tipo de dizer que, abre aspas, os circuitos da Indy jamais seriam aceitos pela Fórmula 1, Nossa, fecha aspas. Não, cara, que legal. Obrigado pela informação aí, Rubens. Nossa, a Indy vai ficar muito isolada, cara. E outra coisa também que, já que ele tinha tanto assim, esse ranço por oval, na Indy 500 de 2012, ele liderou por 3 voltas. Bom, não foi lá ser uma grande coisa, mas pelo menos ele sentiu um pouco do gostinho não, de outro dia ele postou foto no oval. Não? Uhum. Outro dia ele postou fotos no Instagram, TBT, não sei o que, de quando ele liderou a Indy 500. Nossa, olha, eu vou saber... eu vi essa foto no Instagram, eu vi. O Rubens seria o brasileiro mais odiado da Indy se não houvesse um tal de Felipe Nasr. Nossa, Felipe Massa. Aí ele passou... E nunca nem correu na Indy, né? Que nunca nem correu. O Rubens teve uma história legal. Em Texas, ele tipo amou a pista, achou do caramba. Nossa, que pista maravilhosa, essa pista é muito do... Chegou a falar palavrão. Aí, adorou a pista, né? Só que aí chegou na corrida, o motor deu pau e ele não correu. A única corrida que ele gostou. Já correu no pé. Sim, pessoal. E vocês mencionaram o Felipe Massa. A única vez que eu vi Felipe Massa assim, na Indy de fato foi no paddock da equipe Cavalry Racing lá da Indy 500, da São Paulo de Indy 500 de 2012. A única vez que eu vi Felipe Massa no paddock da Indy. Depois disso, não ele mais. achou que tava fazendo caridade lá. Vou dar uma caridade aqui pro pessoal. Tipo isso. Eu acho que ele foi o recordista de falar besteira da Indy, né? Nossa senhora. Não, mas vamos dar menções honrosas a outros pilotos. Faltou de falar de Brasília também, né? Então, eu quero falar de Brasília, mas eu queria falar também das transmissões da Band, para encerrar, né? As transmissões da Band. Então já que você tá falando disso, né? Tem que falar do Eduardo Homem de Mello e o Daniel Palermo.
que maravilhoso esse homem, hein? Esse homem de Melo. Que merda desse homem de Melo. Cara, bicho. Não, ele xingou cara, o Daniel guarda o Palermo homem ao de vivo ferro. na transmissão, cara. Foi um dos melhores momentos da história do IndyCarCast. Não, essa eu não lembro. Cara, foi maravilhoso. O Eduardo Homem de Melo xingando, cara. É Mas um o que negócio... deu? Como é que foi? O Daniel Palermo mandou uma mensagem pra ele lá falando que ele tava falando. Ele só xingava a Índia o tempo todo. Ah, bicho, ele tem Mas cara... ele tava comentando com uma má vontade tão grande. Ele tava- Aí o ele tem Daniel cara- Palermo mandou uma mensagem pra ele pegou e xingou o Daniel Palermo ao vivo. Meteu palavrão e tudo. É porque, pessoal, é por causa Ai, que o maravilhoso. Eduardo Homem de Melo, ele já tem aquela tradição de comentar a Fórmula Truck, os campeonatos nacionais. Eu sempre vi assim, ele comentando assim. Ele só falava se bem da Fórmula Truck, se participava assim. Aí, como a Indy, pra ele, assim, é uma coisa assim meio nova, né? Eu vou meio que bancar o advogado do diabo. Então, Ah, não. então, tipo assim, ele se sentiu estranho na Indy, né? Então, soltou aquele monte de besteira que nós ouvimos, né? Não dá pra defender esse cara. Não, desculpa. Não, Esse cara sei. é Não, o não dá, pior não dá. comentarista da história da Fórmula Indy. Teve Kaká Fernandes. Esse cara, Homem de Melo, foi o pior comentarista da história da Fórmula Indy, porque até o Kaká Fernandes tentava fazer aquele esforço, mas... Ah, bom, falando rapidinho, né? A gente citou o Nivaldo Prieto, ele era, tipo, não era tão bom, mas ele fazia um esforço. E ele conseguia narrar, ele fez uma Indy 500 de 2014 ali em loco, muito boa. Pô, foi bem lá naquela prova, ele narrou com uma emoção aquela final contra o Ryan Hunter-Reay. Só que a gente também teve o Celso Miranda, que não era o Celso Miranda dos últimos 2-3 anos. Era o Celso Miranda de 2015. Que ele metia o pau na Indy ao vivo, cara. Não, até hoje ele faz isso, cara. Na boa. Não, mas por causa- é de outra Ah, diferença. A gente só- Ele narrou pouco, comentou, não lembro. E... Mas esse Celso Miranda que você tá falando aí era tipo o Celso Miranda da Record, que odiava a IRL. E ele não conseguia aceitar o falso. enfim. Mas sendo unânime, o Dracone pode ser eleito o pior piloto da década da Indy? Absoluto. Pode. Não, cara, menção Pior que honrosa. o Marco Andretti? Rick Moran Jr. Pior que o Andretinho? Pior, cara. Nossa senhora. Não, Muito o que falar da Delcone, né? Dracone atropela os mecânicos, o Rock Moran Jr. quebra a mão no treino. Na mesma o época que Mike Conway vence a corrida. Não, e Eu não- Deu ruim, mano. o Carlos Huertas ganha a corrida também É? e depois sai da Indy dizendo que tava com dor no ouvido. Em Iowa, cara, ele não conseguiu correr Iowa, velho. Que E louco. depois a Delcone não se satisfez com o Dracone acertando todo mundo, ela botou outros pilotos e eles se acertaram na Indy 500, os Nossa, três, os ao mesmo três, tempo. Ao mesmo tempo, em 2015, eu acho também. Foi. Nossa, Era equipamento- a Pipa, o Davidson e mais um lá. Outro dia eu vi o nome dele, que tá no Endurance, que volta e meia faz um bico na Indy. Christian Vautier. Valtier, Nossa. ele mesmo, Valtier. É verdade. Nossa, mas que bela história. Então, mas terminando, a gente teve esse último ano, que foi o último ano da Indy da Band, pelo jeito. Nosso querido Dudu Vaz, que ficou 2 anos narrando a Indy depois do Theo José cair fora. E foi sofrível. Olha, o Dudu Vaz ele fazia um esforço, mas rapaz. Que ele também era narrador de rodeio. Mas uma coisa assim, entre Luciano do Vale e Dudu Vaz, rapaz, é difícil. Rapaz, eu não consigo escolher. Essa década, né? Eu tô falando do Luciano do Vale dessa década. Não tô falando dele de anos 80, que ele mandava a ver e fazer um bom trabalho. Tô falando dessa década, nossa senhora. Pau a pau entre os piores narradores da Indy. Kaká Fernando ganha disparado. O pior narrador da Indy. Parabéns ao Kaká Fernando. E o pior E comentarista... o troca-troca, né? E o pior comentarista é o Eduardo Homem de Melo. Parabéns aos dois. Não é, Felipe? Nossa, imagina uma dupla de transmissão, Kaká Fernando e Eduardo Homem de Melo. Nossa Ele pra se matar. Nossa senhora. É suicídio na hora. Vamos aos pilotos. A gente falou do Rubens, a gente falou que tinha 8 pilotos lá. Aí a gente teve, tipo, uma revelação. Saiu o Mário Moraes, saiu o Vitor Meira, mas a gente, tipo, veio um cara na base que parecia que fazia uma boa.
O Matheus Leite, que ninguém sabe até hoje como ele entrou na Indy. Quem que bateu esse caminhão de dinheiro não se sabe até agora. Uma emissora brasileira, /interrogação. Parecia que era Band, ninguém sabe. Parecia que era Sport TV, também ninguém sabe. Eu não sei ao certo de onde veio essa grana. Mas ele entrou na Indy com um caminhão de dinheiro que a Ford recebeu. Ficou 2 anos, mas parece que vai cair fora. E aí acabaram-se as esperanças brasileiras da Indy. Não tem mais esperança brasileira de tipo, até mesmo vencer corrida? Não, de correr. Porque o Tony é o único que ficou. E o Tony tem 40 e poucos anos. Então, senhores... O Hélio ainda tá lá, né? É otimismo, completo pessimismo para os brasileiros na Indy em 2020 e diante, né? Essa década realmente não foi boa para os brasileiros. A gente esqueceu de falar dos vices do Hélio, né? Que foram um monte. E as brigas, né? Bater em diretor de prova e tal. Nossa, 2010, verdade. Ele, primeiro ano dele, pô, ele chegou lá e meteu um bicho com 1,60 m, metendo com um armário de 2 metros. Ele foi lá e meteu lá a mão no pescoço. Vai, né? pior que eu Foi o Brian Barney, né? Ficou bravo com toda a razão. Não, foi com o armário lá, um segurança, cara. Ele não foi contra o Brian Barney. Ele foi lá contra o segurança ali. Tipo, tava loucaço, cara. Foi. Uau! Foi um episódio ali bem foi uma triste. das maiores sacanagens da direção da Indy. Aquilo ali eu fiquei muito indignado. Brasília Indy 500, o último assunto de fato deste programa para fechar a década com chave de ouro. Não era foi Brasília Indy 300? 300, eu falei 500, né? 500 milhas de 500 horas é guria, porque o brasileiro adora sofrer. Porque Brasília, cara, a Band se ferrou, a Indy se ferrou e, mais ainda, os brasileiros se ferraram. Porque Exatamente. perderam o autódromo, Brasília não está nem até agora sendo reconstruída, acabou Brasília, 5 anos sem autódromo e vai ficar mais ainda. Tipo, até a Stock Car perdeu Brasília, né? Foi muito louco. Tudo, né? Cara, Curitiba tava passando na mesma época, Curitiba tá até hoje na Stock Car e Brasília não E tá. foi revitalizado até. Pessoal, mas não... uma duvidazinha sobre Brasília. Tinha tanto circuito bacana aqui, por que foram pra aquele circuito horroroso de lá? Não era a Indy que escolheu e não era a Band que escolheu. Foi pura lavagem de dinheiro. Aliás, vamos deixar um detalhe, né? A gente só soube exatamente o que aconteceu recentemente com uma entrevista que o grande Willy Hermann deu pra gente no Indy Center Brasil, que ele contou o que de fato aconteceu. Dá um resuminho, só uma pequena palhinha pro pessoal depois ler mais. Bom, ele disse que acabou a corrida em São Paulo por causa da troca do prefeito, eles dependiam do prefeito. É verdade, só um atendo. Isso é verdade, porque Brasília saiu de ainda saiu de São Paulo por causa da troca de prefeito. O Haddad não queria a corrida acontecendo ali porque ia atrapalhar trânsito, etc. E a Indy buscou outra alternativa. Aí eles foram, os representantes da categoria, que no caso é o Willy Hermann e o Carlo Gancia, a Band, fizeram um acordo com o Agnello Queiroz, que era do PT. Estranho, né? Foi o PT tirou de São Paulo e o PT acolheu em Brasília. Muito louco. Que coisa, né? Que ironia. É governador do Distrito Federal, né? Então ele mandava em tudo. O governador. E aí ele prometeu as obras e ele só lavou dinheiro nas obras. O governador que assumiu no lugar dele prometeu em campanha que ia manter a corrida. E faltando 3 semanas para começar a corrida, eles cancelaram a corrida. E muita gente especulou que tinha sido culpa da Band, que a Band não fez pressão. E a Band não teve nada a ver com a história, a gente só descobriu isso agora. A Band foi a maior coitada, porque ela foi pagar uma multa muito, mas também assinou um contrato que, pelo amor, né? Se não me engano, a multa de 100 milhões de dólares. Acho que era isso a multa. E, aliás, meio que a Band só transmite ainda até hoje por causa desse contrato aí, na moral. Aliás, né? Deixa eu te falar. E outra coisa também, rapidinho, Itaipava também nunca mais quis se associar à Band ainda. Isso é verdade também. Nada, nossos patrocinadores querem fora depois disso aí. A Indy simplesmente caiu muito desde 2015 por causa desse episódio de Brasília. E tem outra. A Band só tava com a Indy porque agora eu percebi por que 2019 foi o último ano. Porque a Indy era para estar em São Paulo em um contrato de 10 anos, que começava em 2010, exatamente a década, e terminava em 2019. E era em São Paulo que era para acontecer a corrida. Então a Indy, fez o contrato de 10 anos, alguém tinha que cumprir esse contrato, a Band foi lá e cumpriu esse contrato. E acabou o contrato, acabou, muito obrigado, valeu, benção e Zé Fininho.
Então, Brasília foi um episódio muito marcante na época da história da Indy no Brasil, porque, apesar dos fãs não terem nada a ver com isso, o João aqui comprou um ingresso. Não pra fui ver eu, a não. prova. Não foi tu? O que foi? Não, que, acho que caramba. foi o Felipe ou foi o Matheus. Acho que foi o Felipe, então, que ele comprou um ingresso pra ir lá. E, Eu comprei pra ver o EC e também perdi a corrida. o EC também saiu fora, mais ou menos pela mesma situação, mas aí foi um promotor, né? Que não pagou a taxa pra categoria. E aí, o EC ia acontecer em 2 semanas, né? Foi a SP Tours, que é um órgão do governo de São Paulo. Oh, beleza. Barra Dória, Covas, Que pessoas beleza. do tipo. Enfim, foi um episódio muito triste. Marcou, eu acho que foi o maior assunto da década no Brasil. Porque isso foi O IndyCarCast girou 3 anos sobre isso aí. E foi um divisor de água no Brasil. A corrida não aconteceu, né? Foi cancelada e a gente ficou até 2018 falando sobre isso no IndyCarCast toda semana. Direto, o tempo todo. Nossa senhora. Foi até chato de falar. Porque, tipo, teve Boston, teve as corridas na China. Ah, a China também Teve o que aconteceu lá no Japão. Tudo a gente lembrava de Brasília, por algum motivo. Não, mas o Japão... Não, o Japão foi o terremoto, foi furacão. Força maior. Tsunami e tudo mais. Porque trocaram... porque a Motegi trocaram no oval pro míssil e ainda por cima já tinha, digamos, que Motegi já ia sair de calendário em 2012, né? Eu acho que é por causa da Honda. Mas é por isso que saiu. Porque a Honda não era mais fornecedora única, alguma coisa assim. E aí, enfim. Senhores, eu quero que cada um nesta mesa, eu vou bater por ordem alfabética. Bom, o Diego não conseguiu continuar mesmo, a internet deu ruim nele. Então, vou começar então com você, Manuel Weimann. Eu queria que você resumisse, ou pelo menos tentasse resumir a década em no máximo 2 minutos. Cara, foi o ano que eu voltei a assistir Indy em 2010. Eu tinha ficado com vários anos sem assistir. Eu assistia nos anos 90 ali. O início dos anos 2000 era ruim de assistir e tal. Não pegava o canal lá perto de onde eu morava. E aí, assim, cara, eu assisti com muita empolgação, assim, porque eu sempre gostei muito da Indy. Eu achei que foram bons anos, assim, cara. Muitas disputas, a tecnologia melhorando as coisas ali da Indy. Cara, eu acho que tem muitas coisas positivas essa última década. Teve os pontos positivos, aliás, teve os pontos negativos, mas também tiveram pontos positivos. E eu acho que uma das coisas que eu mais achei bacana aí foi os desenvolvimentos dos chassis ali, que trouxe muita experiência para a categoria. Os aerokits, praticamente um único carro para todo mundo. Essas coisas trazem muita experiência para a Indy. Aquela questão que eu também gostei muito foi aqueles LEDs também das posições e tal. Uma pena que por enquanto não tá dando certo, mas é uma coisa que eu começou a queimar no meio legal. das corridas, né? Mas é uma tecnologia que surgiu ali que poderá ir para outras categorias depois. Aliás, muita coisa começou na Indy aqui que depois eles levaram para as outras categorias, né? Então, inclusive, assim, tem coisas que chegam antes na Indy do que na Fórmula 1, por exemplo, e quem leva o crédito sempre é a Fórmula 1, né? Mas, assim, eu gostei muito dos campeonatos, das disputas, teve uma outra campeonato chato, mas de modo geral, assim, foi bem disputado. Os últimos anos, assim, teve campeonato com 4, 5 disputando na última corrida, com exceção agora do ano passado, que eram 2, né? Mas, assim... Teve um ano aí, guardado as devidas proporções, né? Que foi 7 pilotos para ser campeão. Eu acho que uma corrida antes, né? Tinha 7 disputando. E aí na corrida, aí na última deu 5. Pra mim isso aí é um espetáculo, né? E aí tu chega em outras categorias ali, só tem 2 disputando, isso quando não ganha antecipadamente. Até nem lembro a última vez que alguém ganhou antecipadamente nisso. Não lembro, acho que o Bourdais era o último que ganhou antecipado. Isso na Champ Car, né? Porque na IRL acho que não teve. Eu não lembro agora. Bom, mas isso. Na IRL teve, foi o Tony em 2004, ganhou uma corrida antes. E olha só, uma antes, né? Aí na outra, o cara 10 corridas antes já ganha campeonato. Mas é isso aí, minhas considerações finais aí. O João aproveitou para dedicar 1 minuto inteiro, enquanto o Manuel falou das considerações, então vou deixar 1 minuto para você, João.
Ah, tudo bem, faz parte. Eu acho que foi um ano já, uma década muito louca, de muitas transformações, e resume bem o que é a Indy, né? Do 8 ao 80, do céu à ponta cabeça. Um belo resumo que você poderia não ter feito no meio do comentário do Emanuel. Obrigado. Assim, eu queria... Como é que é? O Emanuel falou uma coisa, eu queria lembrar o que era, mas infelizmente eu esqueci. Mas, bola pra frente. O LED foi cópia, viu? Do LED, da Endurance. Foi cópia, mas assim, o LED provavelmente não será mais utilizado porque o LED teve problema na bateria do carro. O carro começou a morrer porque o LED custava muito a bateria do carro. A Indy ficou anos e anos pensando em como diminuir o impacto na bateria do carro e parece que vai desistir da ideia porque Mas não deu. O primeiro modelo, aquele que era bem mais simples, que era um bagulho meio analógico, aquele ali não era tanto. Começou a dar problema quando eles fizeram aquele que era colorido e tinha bandeirinha, mas eles não sei o quê. Esse primeiro. Só que não, também... mas assim, ó, eles visualmente era parecido com o primeiro, mas ainda era um pouco do segundo. Não tinha mais as bandeirinhas, alguns detalhes ali, mas era muito no sistema do segundo. Eles não quiseram voltar acharam ridículo voltar pra tecnologia do anterior, que era bem, tipo, negócio, aqueles de rádio relógio, aqueles númerozinhos de rádio relógio, pô. Talvez não gastar tempo com essa tecnologia mais, né? Não sei. Rapidinho, antes do Richard falar, uma boa foi também as IndyCar Visor Cam, que foi uma baita de uma ideia. Que ideia boa que a gente teve com essa câmera no capacete, mas que ideia fenomenal, não dentro do capacete. Não foi da Indy, né? Foi da GoPro, porque quem bota aquilo ali é a GoPro, é pago. Mas que ideia boa, cara. A única problema que eles ainda não estão conseguindo resolver é como tirar a sujeira, porque eles só podem utilizar isso nas voltas iniciais. Porque depois não dá para utilizar porque fica sujo. Falando em câmera, aquela câmera no bico do carro também foi bem legal, isso já era usado anos atrás. Aquela câmera no para-choque, quando tinha o para-choque, tinha uma câmera lá que, era sensacional. Tu via o movimento da suspensão do carro diretamente. Era uma câmera muito da hora. Então, aí, realmente, fantástico. A inovação nas câmeras e na transmissão, muito boa. Essa década foi fantástica por causa disso. E com a ajuda da Verizon, mudou... né? A Verizon ajudou bastante. E mudou lá o negócio que mostra as posições lá no oval de Indianápolis. Mudou o pilar lá. O pilar, isso. Que mudança. Isso também foi uma mudança grande. E que mais? Acho que essas mudanças foram as principais, né? Acho que não teve muita outra mudança assim drástica. Vou deixar com você agora, Richard. Tenta resumir aí. Eu sei que é difícil, mas vamos lá. Bem, foi uma década de progresso para a Indy. A Indy vem dando, digamos, aqueles passinhos pequenos de bebê para, digamos, reconstruir a sua imagem internacionalmente. E penso que muita coisa que deu certo e não deu muito certo para a Indy vai ser, digamos, utilizada para essa década que começou há 13 dias atrás. Afins, teve campeonatos bons, como 2012, 2015, e alguns campeonatos que acabaram deixando a desejar, como a temporada de 2016, que foi lá, não foi tão lá aquelas mesmas coisas. 2018 e 2019 tiveram ótimas temporadas, com vencedores diferentes, ainda mais também que o novo já se construído pela IndyCar Series favoreceu corridas melhores no misto, né? É claro que o oval não ficou lá tão essas coisas, mas a Indy está focando realmente, além de ter boas corridas, também construir uma imagem internacionalmente. Espero que nessa década que começou seja bastante produtiva para o monoposto americano. Muito bem. Eu vou comentar rapidinho também o que eu achei dessa década. 2010 foi o primeiro ano que foi assim, eu tava muito afim, eu tava acompanhando completamente a Indy, foi o primeiro ano que eu lembro que eu tinha internet para acompanhar, cara, porque eu acompanhava só na TV, a Band não tava transmitindo quase todas as corridas, aí veio a iniciativa do Terra, que salvou aquela temporada, vi todas as corridas pela internet, o pessoal do Terra, Thiago Alves estava lá, o Marcelo Duó, de vez em quando vinha o Hamilton Rodrigues, baita iniciativa, e foi ali que meio que também me fez ter vontade de fazer jornalismo. Então,
foi uma inspiração. Aquele ano foi muito especial para mim e emocionalmente, assim, para mim mesmo, foi uma década, foi um ano muito bom. A melhor temporada que eu considero foi 2015, pelas emoções que passaram, tristes, boas, enfim. Só que total, cara, a década foi uma década de recomeço da Indy, foi uma década de reorganização. A Indy hoje, ela tá entendendo bem qual é o lugar dela. A Indy não é uma categoria top do automobilismo mundial, ela não é uma Fórmula 1, ela não é uma categoria que, tipo, tá muito pequena também, ela não é uma categoria que é para se apequenar, é uma categoria única. Ela entendeu, eu acho, que esse propósito nessa década, e creio também que isso vai ser importante agora para essa nova década com Penske no comando. Não sei se o Penske vai ficar no comando até 2030, não dá para nem saber se o Penske vai ficar aqui com a gente em 2030, né? Ele já está um senhor de idade. Tomara que ele fique, porque é um senhor de peso assim, enorme no mundo do automobilismo. Mas eu considero que essa década foi de reorganização. Talvez, se for colocar uma fase, é tipo o que o Matheus fez lá na série da Cisão, o legado da Indy pós-unificação acaba em 2019. Agora inicia-se a era Penske. Então, essa foi a década de pós-reunificação. Tudo que era para acontecer no período pós-reunificação terminou em Laguna Seca 2019. Então, foi uma década muito especial para a própria Fórmula Indy, o centenário da Indy 500, a popularidade que teve tudo. Então, rapidinho. Caramba, foi incrível, foi bem incrível isso. Terminou em Laguna Seca, né, 2019. Tu lembra qual foi a última corrida antes da Cisão? Antes da Cisão? 95, a última corrida de 95. Foi Laguna Seca 95. Olha só que coisa. 25 né? anos. Putz, é verdade. 25 anos. Começando não, logo após 24, né? Laguna Seca, né? Pra ser mais correto é 24, mas eu entendi o que tu quis dizer. Tipo, é bem... Mas, mas eu considero a pós-unificação, tipo, começou em 2008, entendeu? Essa fase pós-unificação, 2008. Não, eu considero... Desculpa. A fase pós-unificação é de 2008 até 2011, porque o carro antigo era ainda utilizado. Sim, ok. Aí, só 2012 que até 2019 começou lá. A história começou lá e tá terminando hoje. Agora 2019. Pode ser isso. Mas enfim, até a era Hillman George, que foi desde 1910, cara. Desculpa, desde quando eles reformaram o autódromo, desde 47. Logo após a Segunda Guerra. De 47 até agora. Então, otimismo. Eu acho que vai ser uma década otimista para a Indy. Eu tô muito incógnito, eu não sei o que esperar. Tomara que seja boa, mas eu juro para vocês, eu não sei o que esperar. Pode ser ruim, pode ser bom, pode voltar a ser grande, pode simplesmente ficar na sua. Eu não sei. Eu só sei que eu vou continuar acompanhando a Indy com o Aeroscreen, com, sei lá, para-choque. Cara, a Indy é única. E volta para-choque! Eu não vou deixar de ver a Indy se ela começar simplesmente... Cara, se a Delta Wing entrasse na pista em 2012, eu não ia deixar de ver a Indy. Então eu não vou deixar de ver a Indy agora. Cara, eu acho que o momento de maior catástrofe, talvez, seria o Delta Wing entrar na pista. E tá aí, ó. A Indy continua, a Indy vive, os profetas do apocalipse continuam falando que a Indy vai falir. De repente eles calaram a boca, né? Depois que o Penske comprou, né? Caramba, ninguém mais falou o assunto, que coisa. Mas dinheiro não vai. Se a gente morrer, não vai ser por falta de dinheiro. Isso é verdade. Mas talvez, né? Daqui a 10 anos, quem sabe, né? O Penske não vive para sempre. E nem o império dele. Então, mas por enquanto tem dinheiro. Por enquanto tem investimento. Não, ele vai vender, ele não vai ficar sem dinheiro, ele vai vender se ele ficar. Ou os filhos dele, né? Que normalmente quando os filhos tocam em alguma coisa do pai. Mas olha, meu amigo, eu acho muito difícil os filhos dele pegarem. Viu? E é ruim, né? Porque. E ele já tá com 82 anos. Não, tem o Cindric lá. O Cindric vai ser o sucessor de tudo. Verdade, tem o Cindric. Rapaz, o Cindric, aquele mesmo que em 99 ficou com aquela cara de bunda depois que o Max Papi perdeu por causa do combustível. O mesmo Cindric. Eu sinto que aqui no automobilismo ele é o filho do Penske na prática. O Chase, praticamente o filho que o Penske... Ele é o filho que não era filho dele. O filho que ele sempre quis. Bom... Até porque o Jay Penske e a Drago não são filhos do Penske
bem quisto, né? Personas não gratas ali. Não sei né? se ele teve mais filhos. É. Bom, este foi o podcast 150. Esta foi a década. Só um detalhezinho, a gente esqueceu de falar. É sério, a gente esqueceu de falar que o Júlio Ferrand teve uma equipe nessa época, né? Nessa década. A Dragon de Fair Racing, né? Foi lá no começo. Aliás, o Júlio Ferrand tá querendo entrar no Hall da Fama, né? Só uma notícia mais moderninha. A gente vai comentar sobre ela no próximo podcast. É que foi uma equipe meio brazuca, né? E teve o Rafa Matos lá. E teve o Rafa Matos. E o Vitor. Não era Vitor, é Mário Moraes, né? Também tava lá, se não me engano. Acho que tava. Beleza, né? agora pode encerrar. Obrigado. Aliás, nos divertimos muito durante a década aí fazendo esse podcast. Aliás, Falta foi a o década Jabá. que o IndyCarCast abriu. É verdade, foi a década que o IndyCarCast abriu. Primeira corrida Mid-Ohio 2013 que o Kimball venceu, nunca vou esquecer. E foi ali que começou o IndyCarCast, desde então 150 edições, aquelas esporádicas que corroem hiatos, às vezes a gente faz, a gente não faz, mas ainda está vivendo, o IndyCarCast ainda vive. Então esse foi o IndyCarCast 150, essa foi a década de 2010, 2019, os anos 10 da Fórmula Indy, e vem os anos 20 muito bem e muito melhores do que foi isso, com o motor com o windscreen e etc. Eu sei que tem o Jabá, João, obrigado por lembrar pela 50ª vez. Tem o carcast@gmail.com, qual você pode dar um e-mail pra gente. A gente vai voltar a ver esse e-mail, né? Vai ser legal. Tem os nossos irmãos do Indy Forever, o nosso irmão aqui do Indy Forever com o seu canal do YouTube, no Facebook, certo, Emanuel? Certo, pessoal. Não deixem de acessar o IndyCarCast e o Indy Forever. O IndyCarCast também, tá? Mas, assim, em breve aí teremos mais corridas, mais programas do Road to 100. Já tenho mais algumas traduções aqui. O Matheus traduziu aí, acho que metade dos episódios da segunda temporada. E eu tô esperando o auxílio de mais tradutores aí. Aliás, quem quiser ajudar o Indy Forever traduzindo alguns programas, por favor, entre em contato aí com o Indy Forever. Ajude o Emanuel, porque eu não tô conseguindo garantir muita coisa. Realmente, nesse ano vai ser bem complicado de arranjar tempo, até pro programa. Mas eu prometo que eu vou gravar os programas, pelo menos, né? Mas palmas pro Matheus. Palmas pro Matheus. Não tem mais texto da cisão, né? Acabou o texto. Agora vai vir uma nova cisão. Que é? Indicar da Depressão. É uma página muito legal no Facebook, no Instagram. Que mais? O Twitter. Twitter. O Twitter cobre os treinos lá, né? O João faz parte. Então, tá aí. O João faz parte. E também tem o Indy Center Brasil, do qual eu faço parte. Eu prometo voltar lá, mas também não garanto. Mas é muito legal. Eu também faço parte. É verdade. O IndyCenterBrasil.com.br é seu portal de notícias da Fórmula Indy. A gente lança mais opiniões, né? A gente lança mais especiais do que notícias em si, até porque notícias você vê em todo lugar. Mas lá é uma coisa mais especial pro fã de Indy. A gente arrumou até entrevistas agora lá. Agora tem uma entrevista muito legal que você viu como é que é? O teaser que o João colocou aqui do Willie Herman, que, nossa, é um monstro sagrado da Fórmula Indy aqui no Brasil. Desde os tempos do Luciano do Vale. Ele comentou ao lado do Luciano do Vale nos anos 90, cara. Aliás, essa década ele fez muita falta na transmissão da Indy. Ele era muito bom. Ele queria fazer por telefone, né? Era meio cafona, né? Tipo o cara no telefone com aquele chiado, né? É complicado mesmo, aí não dava mesmo, né? Só que ele ajudava bastante aqui no Brasil. Agora, contratos são outros, né? Acho que ele não vai estar muito mais à frente disso. Não, ele é funcionário da Indy agora. Então me enganei completamente. Mas enfim, e que seja uma ótima década pra gente do IndyCarCast. Então vamos dar aquele tchauzinho, aquele maravilhoso tchau que a gente sempre dá, e que seja bem-vindo os anos 20 pra gente. Tchau! Tchau, tchau!